No meio da noite, fui amarrado por algumas mulheres de preto e jogado em um carro, mas quando abri os olhos novamente, descobri que quem me sequestrou foram a empregada e a bela Seal. E a irmã tirou uma faca de cozinha de 40 metros de comprimento com um sorriso maníaco no rosto. Irmãozinho, você não tem se comportado bem ultimamente, viu? A bela Seal estava segurando componentes de computador e uma bebida. Ela me encarou com um olhar obsessivo. Querido, beba isso e poderemos ficar juntos para sempre. Acontece que todas as mulheres ao meu redor são maníacas doentias. Nesse momento, olhando para minha irmã, Xia Shihan, que tem uma aparência delicada, eu digo, eu lavo minhas próprias roupas. Quantas vezes eu já te disse isso? Xuanji, Xia Shihan puxou meu braço e o sacudiu. Eu só vi que você está muito cansado procurando emprego. Não pude deixar de querer te ajudar. Desculpe, viu? Vendo isso, toquei meu nariz. Eu também não suportei continuar a repreendê-la, mas meus olhos estavam um pouco incertos. E Xia Shihan corou ligeiramente, sendo provocada. Ela sabia que eu não teria coragem de culpá-la de verdade. É bom que você reconheça seus erros e os corrija. Tente não usar essas roupas em casa no futuro. Olhando para Xia Shihan vestindo uma roupa de empregada em casa, não pude deixar de aconselhar. Por quê? Você está querendo dizer que Shihan deve usá-la quando sair? Se você ousar sair vestida assim, vou quebrar suas pernas. Então, o que o irmão quer dizer? Será que Shihan não fica bonita usando? Então você não gosta? Xia Shihan olhou com olhos um tanto confusos, com lágrimas fracas nos olhos, mas na verdade, ela estava quase radiante de alegria por dentro. Ela está muito feliz com a minha reação repentina e agitada agora. Você fica muito bonita. Eu gosto muito. Sem prestar atenção, eu realmente falei o que estava pensando no meu coração. Então, apressei-me em mudar minha declaração e me defender. O que eu quero dizer é que nossa Shihan fica bonita usando qualquer coisa. Eu gosto de você, não importa o que vista. Xia Shihan mudou instantaneamente sua expressão. Eu sabia que você não ia me criticar. Então Shihan ainda pode usar assim em casa no futuro? Claro que pode. Nossa Shihan pode usar o que quiser. Eu realmente não consigo encontrar nenhuma razão para refutar, então só posso concordar. Hehe, Shihan te ama mais. O rosto de Xia Shihan instantaneamente se encheu de alegria. Aproveitando-se da minha desatenção, ela ficou na ponta dos pés e me deu um beijo rápido no rosto. Deixando uma leve marca de batom, ela saiu correndo da varanda e voltou para a cozinha para continuar preparando o café da manhã. Irmão, venha tomar o café da manhã. A voz suave de Xia Shihan veio da sala de estar. Então, fui para a sala de estar e cheguei à mesa de jantar. O café da manhã de hoje é tão farto. Vi que havia 5 ou 6 tipos diferentes de café da manhã na mesa. Isso significa que você deve me elogiar rapidamente. Eu, naturalmente, vi a expectativa nos olhos de Xia Shihan, e então incentivei. Nossa Shihan é tão virtuosa. Se alguém puder se casar com Shihan no futuro, essa é realmente uma bênção cultivada por várias vidas. Originalmente, pensei que Xia Shihan ficaria muito feliz depois de ouvir isso. Mas a cena seguinte foi um pouco além das minhas expectativas. O rostinho de Xia Shihan não mostrou timidez, mas, em vez disso, seus pequenos lábios se contraíram. Você está querendo tanto se livrar de Shihan assim? Não, eu disse a coisa errada. Como é que eu quereria que Shihan fosse embora? Eu adoraria que Shihan pudesse ficar comigo para sempre, embora eu não saiba onde errei. Mas estar pronto para disparar a qualquer momento é a habilidade básica de todos que têm uma irmã. Xia Shihan levantou seu rosto pequeno e lacrimoso depois de ouvir isso. Sério? Você realmente está disposto a ficar ao lado de Shihan para sempre? Claro que é verdade. Shihan, não chore, está bem? Só então Xia Shihan assentiu e esfregou os próprios olhos. Shihan é obediente. Agora há pouco, quando ele me ouviu dizer que queria que ele se casasse com outra pessoa, ele até quis me trancar. E então me impedir de ter tais pensamentos novamente. Vendo Xia Shihan sendo confortada por mim, eu imediatamente dei um suspiro de alívio. Minha filha ingrata acordou cedo para celebrar por mim e preparou um café da manhã tão grande. Não importa o motivo pelo qual eu a tenha feito chorar, eu me sentiria culpado. Embora eu sinta que algo parece estranho, tudo isso não importa. Contanto que o resultado seja bom. E então, está gostoso? Depois de voltar ao normal, o rostinho de Xia Shihan voltou a exibir um sorriso. A habilidade de Shihan melhorou novamente. Meu elogio casual fez o sorriso no rosto de Xia Shihan se intensificar ainda mais. A propósito, seu novo trabalho é ser secretário de alguém?
Isso não vai ser muito cansativo? Eu também não tenho certeza sobre isso. Pode ser muito cansativo. Enquanto falava, de repente pensei em algo mais. No futuro, você não precisa preparar o almoço para mim. Eu como na empresa. Foi só porque ontem eu fui a uma entrevista em uma empresa listada. Originalmente, eu não tinha muitas esperanças. Mas eu nunca imaginei que seria admitido com uma exceção. Eu, que estudei design ambiental, de repente seria admitido como secretário. E o salário é de 12 mil por mês. Você deve saber que, mesmo que eu fosse admitido na minha área, meu salário provavelmente não excederia 9 mil. Então, sem muita consideração, assinei o contrato de emprego no local. Ouvindo-me dizer que não voltaria para o almoço, Xia Shihan se sentiu muito desapontada. Ao mesmo tempo, ela também tinha outros pensamentos. Seria bom se o irmão não tivesse sido admitido. Dessa forma, ele não teria que almoçar sozinho. Mas que tipo de empresa admitiria um secretário com uma exceção? Ele duvidava muito. Será que aquelas pessoas se apaixonaram pela beleza masculina do irmão? Afinal, o irmão é tão bonito. Eu também não sei disso. Eu só vou saber quando for trabalhar hoje. Estou um pouco confuso. As perguntas que eu nem sequer pensei. O que Xia Shihan está pensando sobre isso? Não obtendo uma resposta, Xia Shihan ficou ainda mais desapontada. Depois da refeição, eu ajudei Xia Shihan a recolher os pratos antes de ir me lavar. Olhando para mim no espelho, eu não pude deixar de suspirar. Esta beleza é simplesmente invencível. Qualquer celebridade na minha frente ficaria envergonhada de si mesma. Para dizer a verdade, neste mundo, aqueles que conseguem me superar em termos de beleza, provavelmente são apenas vocês, rapazes bonitos, que estão assistindo ao vídeo. Espere um pouco. Xia Shihan saiu correndo apressadamente. Aquela imagem dela vestida de mulher, com os seios balançando, me deixou de olhos arregalados por um momento. No seu primeiro dia de trabalho, tenha cuidado e se proteja. Ao ouvir as palavras de Xia Shihan, só então voltei a mim atordoado. Fique tranquila, eu não sou nenhum pervertido. Essa é puramente uma reação biológica instintiva. Percebendo minha expressão, as bochechas de Xia Shihan coraram. Imediatamente, ela decidiu comprar mais alguns conjuntos daquele tipo de roupa. Ela adora quando eu a olho com esse tipo de expressão nos olhos. Em seguida, ela se aproximou e, de repente, uma marca de batom oleosa apareceu no meu rosto. Não está cedo. É seu primeiro dia de trabalho, não é bom chegar atrasado. Ok. Respondi atordoado e saí de casa com passos flutuantes, enquanto Xia Shihan, observando-me entrar no elevador na porta. De repente, guardou o sorriso no rosto, caminhou até a mesa onde havíamos comido e pegou um dispositivo de gravação. Ela queria registrar tudo o que eu tinha dito antes. Após a gravação, ela foi para o meu quarto e mergulhou diretamente na cama que ainda tinha meu cheiro, chupando incessantemente o meu aroma de durião. De repente, senti o cheiro de algo estragando. Não, absolutamente não pode. Quer Xia Shihan esteja fazendo isso de propósito ou não. Devo encontrar uma maneira de corrigir Xia Shihan. Esse tipo de recompensa, esse tipo de profanação da minha nobre personalidade, não pode mais acontecer no futuro. Depois de muito tempo, finalmente cheguei à empresa. No meu primeiro dia de trabalho, estava um pouco nervoso. Ao passar pela área de trabalho dos funcionários comuns, muitas pessoas pararam o que estavam fazendo e se viraram para me olhar. Vendo isso, fiquei muito surpreso. Por que estão todos me olhando? Será que é porque sou bonito demais e isso causa problemas? Como esperado, pessoas excelentes se tornam o centro das atenções onde quer que vão. Esse é o secretário contratado pela CEO Mu. Parece tão comum. Você chama isso de comum? Você não viu a beleza dele? Você acha que a CEO Mu é tão superficial quanto você. No entanto, eu não sabia nada sobre essas fofocas. Fui direto para o escritório do CEO e bati na porta do escritório da diretora de RH, Liu Feiyan. Diretora Liu, eu gostaria de perguntar: qual é o conteúdo específico do meu trabalho? Sente-se. Liu Feiyan apontou para a cadeira ao lado dela, indicando. Em seguida, pegou uma pilha de documentos. O trabalho que você precisa fazer está tudo aí, dê uma olhada. Depois de ler os documentos, levantei a cabeça, com uma expressão muito surpresa. É para eu ser um secretário pessoal. Liu Feiyan acenou com a cabeça, ansiosa para confirmar. Seu trabalho essencial é ser o secretário pessoal exclusivo da CEO Mu. Na empresa, você tem apenas a CEO Mu como sua única superiora. Este é o contato da CEO Mu. Ela irá organizar diretamente o conteúdo do seu trabalho. Enquanto Liu Feiyan falava,
pegou um QR Code e me entregou. Eu estava meio zonzo hoje. Sem perguntar muito, peguei meu celular atordoado para escanear. O documento exigia que eu estivesse de prontidão 24 horas por dia. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que essa CEO é realmente uma mulher. Normalmente, meu trabalho é buscar e levar Mu-Si-ho para o trabalho pontualmente todos os dias, e até mesmo acompanhá-la nas refeições. Mas, já que é esse tipo de trabalho, por que não contratar diretamente uma secretária? Afinal, sendo eu um homem, muitos aspectos não são tão convenientes. Será que ela se apaixonou pela minha beleza? Pensando nisso, senti um arrepio na espinha. Quem sabe como é essa CEO? Se for bonita, ainda posso aceitar, mas e se for uma gorda de rosto redondo? Nesse momento, com meus pensamentos vagando, não percebi que a mensagem de verificação que enviei para Mu-Si-ho era: "Eu sou seu pai." E Liu Feiyan, ao lado, percebeu essa cena. Imediatamente, seus olhos se contraíram. Quantos anos tem a presidente? Eu também não sei ao certo. Só sei que tem cerca de 20 e poucos anos. Assenti, secretamente aliviado. Com 20 e poucos anos e já presidente, certamente não deve ter nada a ver com rosto redondo e gordura, certo? Eu ainda queria perguntar mais algumas coisas. Mas Liu Feiyan não me deu essa chance. Ele pegou uma chave de carro e me entregou. Este é o carro oficial que a empresa forneceu para você. Normalmente, as despesas com combustível e seguro podem ser reembolsadas pela empresa. Tenho algo para fazer, fique à vontade. Depois de dizer isso, Liu Feiyan se levantou e saiu do escritório, mas antes de sair, olhou para mim secretamente. Ele realmente não conseguia entender o que exatamente nesse jovem, além de ser alto e bonito, poderia atrair a atenção especial da presidente Mu. Nesse momento, levantei a mão e olhei para a chave do carro. Era um Porsche. De repente, percebi que amava muito esse trabalho. É realmente uma secretária de vida exclusiva da presidente, é simplesmente desumano. E na empresa, você não precisa ser dispensado por ninguém além da presidente Mu-Si-ho. Por um momento, tive a sensação de me tornar o eunuco-chefe com o selo principal. De repente, o celular em cima da mesa vibrou. Apressei-me em pegá-lo para verificar, mas no segundo seguinte, fiquei imediatamente pasmo. Essa é realmente a mensagem que enviei? A tela do meu celular exibia: "Eu sou seu pai, Mu-Si-ho. Aprovei sua solicitação de amizade. Agora podemos começar a conversar." Definitivamente, a maneira de abrir está errada. Eu não estava disposto a aceitar o fato de me tornar o pai do chefe logo no primeiro dia de trabalho. Tentei repetidamente várias vezes antes de finalmente aceitar essa realidade com dificuldade. "Pei-Qian, eu realmente quero te dar um soco", gritei no ar, com uma expressão de quem não tem mais esperança na vida. Pei-Qian é meu único amigo de confiança. Essa mensagem de verificação para adicionar amigos foi temporariamente alterada quando adicionei a conta secundária de Pei-Qian alguns dias atrás. Será que o trabalho que acabei de conseguir vai ser perdido assim? Presidente Mu. Sei que está ansioso, mas espere um pouco. Posso explicar. Quero dizer, não se apresse em me despedir. Ao enviar essa frase, eu realmente não tinha mais esperança nesse emprego. Ao mesmo tempo, Mu-Si-ho, deitada na cama de princesa rosa de 3 metros de largura, tinha um sorriso quase doentio, obcecado e fanático no rosto. Xiao Yi realmente cresceu. Os olhos de Mu-Si-ho estavam fixos na página de bate-papo. A imagem de fundo do bate-papo ainda era uma foto minha tirada de um ângulo furtivo. Além disso, no quarto de dezenas de metros quadrados de Mu-Si-ho, as paredes estavam densamente cobertas com minhas fotos. Além disso, ele tem uma boneca de mim em tamanho real, lençóis e colchas bordados com meu sorriso, o que, sem dúvida, demonstra o grau de obsessão de Mu-Si-ho por mim. Apenas uma hora depois, eles são meus pais biológicos, mas um dia meu pai encontrou uma nova esposa e me levou para fora da aldeia. Desde então, ele tem me procurado loucamente pelo mundo. Que bom, mas desta vez podemos explicar claramente. Por que não vir explicar pessoalmente? Mu-Si-ho respondeu com um sorriso malicioso e, em seguida, enviou a localização da vila. Em poucos segundos, recebi rapidamente uma mensagem: "Obrigado, Presidente Mu, por me dar esta oportunidade. Definitivamente deixarei o Presidente Mu satisfeito." Deixar você satisfeita. Mu-Si-ho olhou para as últimas palavras que eu enviei. Ela não pôde deixar de rir suavemente, ansiosa por isso em seu coração. Ele estava quase perdendo o controle. Ele não podia deixar de querer me ver, caso contrário, ele me trancaria e se forçaria a controlar seus pensamentos.
Musi-ho vestiu uma camisola de princesa, levantou-se da cama e quis esconder primeiro todas as coisas sobre mim na casa. Caso contrário, se eu visse e entendesse mal alguma coisa, ele só poderia me machucar. Ele não queria isso. Neste momento, cheguei diretamente ao estacionamento subterrâneo da empresa e encontrei o carro que a empresa me deu no canto, que era um Porsche Panamera Executive alongado. Então eu mal podia esperar para entrar no carro, pisei no acelerador e saí do estacionamento, dirigindo até a área de vilas nos subúrbios de Pequim, onde Musi-ho estava localizada. Depois que o segurança ligou para Musi-ho para confirmar minha identidade, ele levantou a barreira e me deixou passar. Depois de estacionar o carro, ajeitei minha gola, respirei fundo e toquei a campainha. A porta se abriu rapidamente. Olá, eu estava prestes a levantar a mão e sorrir para cumprimentar, mas parei imediatamente. Porque não havia ninguém na frente da porta. A porta era elétrica. Então eu abaixei minha mão sem jeito. Eu entrei vagarosamente na vila, mas assim que entrei, a porta se fechou instantaneamente. Não sei porquê. Senti inexplicavelmente que algo estava estranho em meu coração. Olhei em volta e percebi que havia uma bela mulher fria sentada no sofá. Via vestida com um vestido vermelho de alças finas, a clavícula no pescoço como uma flor desabrochando, mostrando total sensualidade e encanto. As pernas longas pairavam vagamente na bifurcação entre o vestido. Não pude deixar de ficar atordoado por alguns segundos. Olá, você é o presidente Mu? Ajustei rapidamente minha mentalidade e perguntei cautelosamente. Musi-ho não conseguiu conter um sorriso radiante ao me ver assim. Sully estava me encarando agora há pouco. Isso significa que ela também gosta muito de mim. Sente-se aqui. Musi-ho sorriu e acenou com a cabeça, dando um tapinha no lugar do sofá à sua frente. Eu estava duvidando se havia algo errado com meus ouvidos. Só depois de confirmar o sorriso gentil no rosto absolutamente lindo de Musi-ho, ousei acreditar que não tinha ouvido errado. Isso não é muito apropriado, não é? Além disso, é a primeira vez que nos encontramos. Que vergonha! Enquanto me perguntava isso internamente, meu corpo já havia se movido honestamente para perto. Eu não esperava que a aparência dessa presidente Mu fosse tão impressionante. E parece que ela é muito fácil de conversar. Sentindo a fragrância vindo em direção ao meu nariz, sinto que minha primavera realmente chegou. Tem alguma instrução, presidente Mu? Falando diretamente, Musi-ho sorri radiantemente. Então, primeiro me explique. Você quer ser meu pai, não é? Neste momento, a bela CEO Musi-ho está com um sorriso no rosto, apoiando o queixo com uma das mãos enquanto me observa. E eu me senti como se tivesse levado um balde de água fria. Instantaneamente senti que até mesmo os pés de Jade não pareciam tão picantes e deliciosos como antes. Eu gaguejei algumas vezes. Comecei rapidamente a organizar minhas palavras em minha mente. Musi-ho parece muito satisfeita com a minha aparência atual. Então isso significa: você realmente quer ser meu? A voz extremamente sedutora de Musi-ho soou novamente em meus ouvidos. Isso bagunçou novamente o meu interior, que já estava começando a se organizar. Especialmente as últimas duas palavras atingiram diretamente minha mentalidade. Agora estou seriamente suspeitando que Musi-ho está me seduzindo de propósito. Isso não é pura e simplesmente forçar um homem honesto a cometer um erro? Uma mansão tão grande só tem nós dois. Será que ela realmente pensa que eu tenho medo de comer de graça por 3 anos? Não é isso, presidente Mu. A situação é a seguinte. Eu reorganizei minhas palavras e comecei a explicar. Ao ouvir minha explicação, Musi-ho se sentiu um pouco desapontada. Tudo bem, eu acredito em você. Ao ouvir isso, eu acabei de respirar aliviado. O aroma dos pés de Jade também retornou, mas no segundo seguinte, Musi-ho soltou um suspiro. Mas eu não estou satisfeita. Você não disse que me abraçaria até que eu estivesse satisfeita? Instantaneamente, tive uma sensação de vontade de chorar, mas sem lágrimas. E algo se tornou insípido novamente. Por favor, presidente Mu, seja específica. O que posso fazer para te satisfazer? Bem, você sabe fazer massagem? Musi-ho fingiu considerar por um tempo antes de perguntar. Eu me pergunto em meu coração. Não é só fazer uma massagem? O que há de tão difícil nisso? Do nada, eu aprendi sozinho. Este é o talento racial de nós, que sonhamos em ter um pé. Sei sim, eu pareço confiante. Enquanto falava, meus olhos não puderam deixar de olhar para os pés de Musi-ho. Isso. Massagear qualquer lugar não é uma perda. Já que é assim, então massageie meus pés. Musi-ho disse. Enquanto isso, ela já havia colocado os pés nas minhas coxas.
Desde o início, ela percebeu que meu olhar estava constantemente flutuando ao redor de seus pés. As pequenas artimanhas de um homem. Como ele não saberia? Olhando para o pequeno Lin, obediente como um fantoche. Não pude evitar me sentir incomodado, como se meus olhos estivessem se arregalando. Este é o trabalho que consegui depois de 10 anos de estudo árduo. Agora é um insulto à cultura. Imediatamente, lágrimas inúteis escorreram do canto da minha boca. Essa força está boa? Encarei as 2 fileiras de dentes traseiros com uma expressão relutante. As bochechas de Mu-Si-ho não puderam deixar de corar. Está bom. Olhando para o meu rosto focado de perfil, o desejo de trancá-lo aumentou repentinamente. Você pode massagear meus pés todos os dias? A felicidade veio tão repentinamente que minha mente ainda não tinha processado. A primeira coisa que pensei foi: como poderia existir uma coisa tão boa no mundo? Mu-Si-ho assentiu sem dizer nada, porque ele estava reprimindo à força suas emoções agitadas. Se minha resposta tivesse um pingo de relutância, então eu não precisaria mais voltar para casa. 1 hora depois, um telefonema interrompeu a atmosfera tranquila entre os dois. Espere, Mu-Si-ho desligou o telefone. Me acompanhe a um evento com bebidas mais tarde. Tudo bem, presidente Mu. Toquei meu nariz com uma expressão de preocupação não resolvida. Percebendo minha expressão, o rosto de Mu-Si-ho corou levemente, mas não disse nada. Virou-se e foi para o quarto trocar de roupa. A roupa que ele está usando agora foi feita especialmente para mim. No futuro, ele só usará para mim. Depois que Mu-Si-ho voltou para o quarto, eu mesmo comecei a explorar a vila. Esta vila tem 5 andares no total. O elevador da vila só pode ir até o subsolo, o que me deixou um pouco surpreso. Será que existe algum segredo? Caminhei novamente até a porta de um quarto, mas não consegui abri-la depois de tentar 2 vezes. Só percebi que a porta estava trancada quando girei a maçaneta. Quando estava prestes a mudar de quarto para explorar, de repente ouvi a voz de Mu-Si-ho atrás de mim. O que você está fazendo? Olhei para trás e Mu-Si-ho já havia trocado para um uniforme OL, com pernas retas envoltas em meias pretas. Seu rosto ainda exibia o sorriso que ela vinha mostrando desde que nos conhecemos hoje. Vendo isso, eu suspirei de alívio. Eu estava pensando se eu tinha irritado Mu-Si-ho novamente vagando aleatoriamente pela vila. É a primeira vez que entro na vila, então estou um pouco curioso. Vagando aleatoriamente, acenei com a mão e comecei a explicar. Mu-Si-ho inclinou a cabeça e sorriu. Ah, é assim? Então o que você viu? 2 palavras. Rico. Eu expressei meus verdadeiros pensamentos. Então continue olhando. Mu-Si-ho levantou uma mão para cobrir a boca e riu. Então, ela voltou para o quarto de costas. Cocei a cabeça, sentindo que algo estava estranho. Depois de pensar um pouco, percebi. Então, andando para trás, voltei para o quarto. Cocei a cabeça, sentindo que algo estava estranho. Depois de pensar um pouco, finalmente percebi. Afinal, a imagem de Mu-Si-ho é bem adorável. Achei que ela fosse a rainha de gelo dos contos, mas é igualzinha à minha irmã. Até que é uma garotinha fofa e feliz. Enquanto isso, no quarto, Mu-Si-ho abre uma gaveta e coloca um spray de pimenta. Tia, seja boazinha, não quero te machucar sem querer. Porque se isso acontecer, só terei uma escolha, Mu-Si-ho murmurou, fechando a gaveta. Ela sorriu de repente para a gravata que segurava. Deixar a tia colocar a gravata em mim, acho que ela vai adorar. Ela saiu com a gravata na mão. Sui, venha cá, Sr. Mu. Aconteceu alguma coisa? Ao ouvir o chamado, corri rapidamente para Mu-Si-ho. Sabe dar nó em gravata? Perguntou Mu-Si-ho, já tirando a gravata de trás das costas e me entregando. Inconscientemente, estendi a mão para pegar, um tanto incrédulo. A senhorita quer dizer que é para eu colocar em você. Senhorita Mu, pode ficar tranquila. Mirei o colarinho de Mu-Si-ho. Na minha opinião, não é tão exuberante quanto minha irmã Xia Shihan. Vendo que eu estava parado, sem reação, Mu-Si-ho ficou um pouco vermelha. Está esperando o quê? Se apresse. O jantar de daqui a pouco é muito importante, disse ela, estufando o peito. Ah, sim. Apressei-me a começar a colocar a gravata em Mu-Si-ho. Quando Mu-Si-ho terminou de se arrumar, os dois pegaram o elevador para o estacionamento subterrâneo no subsolo da vila. Olhando para os vários carros de luxo no estacionamento, fiquei um pouco tonto. Fiz uma estimativa aproximada. Só com a manutenção desses carros, deve-se gastar dezenas de milhões por ano. Veja qual você quer dirigir. Mu-Si-ho disse de repente, não precisa se responsabilizar por acidentes. Tudo bem. A frase de Mu-Si-ho,
sem dúvida, me deu um ânimo. Em seguida, escolhi um Maybach S680. Embora eu quisesse muito escolher um carro com melhor dirigibilidade, nunca me esqueci da minha posição. Minha principal responsabilidade é garantir o conforto de Mussi Ho. No caminho, de repente percebi que minha doença do olho pervertido parecia ter atacado. Meus olhos não conseguiam evitar olhar para o lado do passageiro. Eu garanto que não estava espiando as meias pretas de Mussi Ho. Ao chegar ao destino, havia muitas pessoas esperando na porta do hotel. Mussi Ho abriu a porta do carro e se virou. Sully, pegue a bolsa e venha comigo. Pode dar a chave do carro para os guarda-costas de trás. Ao ouvir isso, olhei para o espelho retrovisor. Só então percebi que 2 carros pretos já haviam parado atrás, sem que eu percebesse. Pequena senhorita Mu. Até que enfim chegou. Assim que saí do carro, vi um homem de meia-idade vestido com um terno. Ele correu ao encontro de Mussi Ho e estendeu a mão proativamente. Ao ver isso, arqueei as sobrancelhas involuntariamente. Embora seja uma transação comercial, sinto-me um pouco desconfortável. Viro-me para Mussi Ho. Queria ver como ela reagiria, mas Mussi Ho também estava a olhar para mim. Sendo alguém com muita perspicácia, percebi o que Mussi Ho queria dizer em menos de meio segundo. Então ri, dei um passo em frente e estendi a mão para cumprimentar o homem de meia-idade à minha frente. A expressão no rosto do homem de meia-idade estagnou visivelmente. Este é. Sou o novo secretário pessoal exclusivo do presidente Mu. Chamo-me Suri. Apressei-me a fazer uma autoapresentação com um sorriso. A expressão do homem de meia-idade caiu ao ouvir as minhas palavras. No entanto, como Mussi Ho estava por perto, ele não reagiu. O rosto inexpressivo de Mussi Ho tornou-se sombrio. Como é que um homem fracassado de meia-idade se atreve a repreender Suji na sua frente? Só ele podia intimidar o seu Suri. Se alguém ousasse fazer isso, o resultado seria terrível. Ok, Suri, vamos entrar. Mussi Ho contornou o homem de meia-idade e caminhou em direção à porta do hotel. Oh, sim, presidente Mu, por favor, por aqui. O homem de meia-idade lançou-me um olhar furioso e apressou-se a correr para o lado de Mussi Ho para continuar a bajulá-la. Mussi Ho apertou os olhos. Olhando para o homem de meia-idade que se curvava ao lado dela, ela disse impacientemente, afaste-se de mim. Que nojo! Ao ouvir as palavras de Mussi Ho, a expressão do homem de meia-idade congelou instantaneamente, e ele ficou paralisado no lugar. Era pior do que comer M***rada. Não consegui evitar rir. Tenho de dizer que esta sensação é realmente boa. Naturalmente, consegui ver a expressão arrogante do homem de meia-idade agora. Não se pode dizer que estava zangado. Mas, no geral, fez-me sentir um pouco desconfortável. Suri, não te apresses a seguir. A voz fria de Mussi Ho soou novamente. Já vou. Apressei-me a recompor-me e a segui-la rapidamente. Por quê? Mussi Ho perguntou de repente. Não entendi o que ela estava a perguntar. Por que apertar a mão dele? Mussi Ho perguntou novamente com uma cara fria. Ela queria ouvir uma resposta que a agradasse. Caso contrário, ela não resistiria a trancar-me na casinha hoje. Para que eu não fosse tão malcriado como agora. Estavas a olhar para mim abocado. Eu pensei. Respondi honestamente. Não sei se é a minha imaginação, mas sinto que a temperatura baixou de repente muito. Ao ouvir a explicação, a raiva no coração de Mussi Ho diminuiu um pouco. Então desta vez, vamos deixar passar. No futuro, não podes apertar a mão de mais ninguém sem a minha permissão. Mussi Ho disse com um rosto sério. Sim, presidente Mu. Embora achasse que havia algo estranho nestas palavras. Concordei com um rosto sério. Ao chegar à porta de um grande camarote, senti-me um pouco hesitante. Estava a pensar se devia entrar. Lembrei-me que acompanhar Mussi Ho para jantar parecia fazer parte do meu trabalho. Mas a CEO Mu acabou de dizer que é um jantar em família, e eu, como um estranho, talvez não seja adequado. Enquanto eu hesitava, a CEO Mu disse, espere um pouco na porta. Ok, meu coração ansioso. Finalmente se acalmou. Logo depois que a CEO Mu entrou na sala privativa, encontrei um lugar para sentar. De repente, o celular vibrou 2 vezes. A essa hora, deve ser uma mensagem de Xia Shihan. Há alguma sugestão sobre jantar? Fiquei instantaneamente um pouco comovido. Naturalmente, não vou contar a ela que estou em um hotel agora, mas não posso comer. Depois de comer, você tem que comer direitinho. Depois de enviar a mensagem, Xia Shihan respondeu rapidamente, está comendo de novo? Você quer ver a comida que eu fiz? Ok, me mostre.
Então recebi uma foto que me fez babar. Ok, não vou falar com você agora. A comida que Shihan faz parece deliciosa, é claro, para não me meter em problemas novamente. Enviei a mensagem e fechei a janela de bate-papo, mas de repente alguém ligou para uma chamada de vídeo. Olhando para a observação de Leng Huili, pensei por alguns segundos antes de apertar o botão verde de atendimento. Uma linda garota delicada e adorável apareceu na tela. Olá, Suri. O que você tem feito ultimamente? Eu sorri. Estou ocupado procurando um emprego. E aí, encontrou algo adequado? Encontrei. Estou trabalhando agora. Leng Huili ficou interessada ao ouvir isso. Vi a imagem do celular tremendo por um tempo. Finalmente, restou apenas um rosto. Com olhos redondos e brilhantes. Que emprego! Como você só me conta uma coisa tão importante agora? Temos que comemorar isso direito. Ao dizer isso, o tom de Leng Huili estava vagamente com um pouco mais de culpa. Revirei os olhos. Ok, se você continuar falando, vou acreditar em você. Você seria tão gentil para comemorar para mim? Eu agradeceria a Deus se você não me fizesse perder meu emprego. Que tipo de pessoa é Leng Huili? Ela é completamente uma princesinha peculiar. Os dois são colegas de faculdade. Posso ser considerado o melhor amigo de Leng Huili. No entanto, isso é apenas na internet agora. Na vida real, para evitar problemas desnecessários, mantenho deliberadamente distância de Leng Huili. Quando conheci Leng Huili, fui enganado por ela muitas vezes. Mais tarde, Leng Huili costumava me ridicularizar. Então, o que Leng Huili disse sobre comemorar foi diretamente tratado como besteira por mim. Estou organizando um encontro hoje à noite. Você vai sair para se divertir. Que horas? Eu perguntei. 7 horas. Você não vai querer me dizer que não tem tempo, certo? Leng Huili disse, e seu rostinho ficou um pouco triste. Eu respondi, eu não tenho certeza sobre isso. Vou ver quando chegar a hora. Estou te dizendo, você tem que vir, ou então eu. Leng Huili primeiro ameaçou com toda a sua força, e então parou de repente. Ou então o quê? Pergunto curiosamente, de qualquer forma, você saberá se não conseguir chegar a tempo. A propósito, você ainda não me contou que tipo de trabalho conseguiu. Leng Huili soltou uma risada e mudou de assunto. Servir o chefe, ser secretário do chefe. Não levei a ameaça de Leng Huili a sério. Então não continuei perguntando. Você é secretário de alguém? O tom de Leng Huili era inacreditável. Então você é secretário de um homem ou de uma mulher? Leng Huili perguntou casualmente. Fiquei surpreso ao ouvir essa pergunta. Xia Shiran também pareceu me perguntar isso hoje de manhã. Será que é vergonhoso para um homem ser secretário de uma mulher? Pensando nisso, decidi não falar sobre isso por enquanto, para evitar que Leng Huili aproveitasse esta oportunidade para provar. O que te interessa? Não pergunte o que não deve perguntar. Agora suspeito que você quer roubar segredos comerciais da nossa empresa através de mim. Depois de dizer isso, aproveitei que Leng Huili ainda estava confusa e desliguei rapidamente o vídeo. E ao mesmo tempo, em uma sala com tema azul, Leng Huili, vestindo um uniforme JK, está dando socos e chutes em um grande urso de pelúcia. Sua boca ainda está murmurando sem parar. Seu Suri fedorento, Suri malvado, você não me contou primeiro que tinha encontrado um emprego, isso é demais. Perguntar se seu chefe é homem ou mulher e você não diz. Agora você não me explica claramente. E se você for intimidado? Quanto mais Leng Huili pensava nisso, mais irritada ficava. Ela absolutamente não permite que eu seja intimidado, especialmente por garotas. Pensando, um sorriso cruel apareceu no rosto de Leng Huili, então ela arrastou o grande urso de pelúcia do chão. Então, passo a passo, ela saiu da sala, abriu um pequeno quarto trancado e pegou um botão no chão. Então desceu as escadas. 10 minutos depois, Leng Huili olhou para o urso de pelúcia que ela havia amarrado. Ela não pôde deixar de mostrar um sorriso astuto. Suli, você não pode ser intimidado por ninguém. Caso contrário, Leng Huili inclinou a cabeça e murmurou para si mesma, enquanto pegava seu celular e me enviava uma localização. O jantar será neste restaurante à noite. Você deve vir. Ao mesmo tempo. De repente, um som veio de trás de mim. Mussirou chutou a porta do camarote, ignorando a brincadeira de um grupo de pessoas atrás dela. Sob o olhar de um grupo de guarda-costas, ela caminhou em minha direção, com um homem de meia-idade chorando. Ele estava se esbofeteando, mas depois que os guarda-costas que esperavam do lado de fora do camarote entraram, eles o expulsaram imediatamente.
Este homem de meia-idade é aquele que era arrogante e dominador na minha frente antes. Ok, está tudo resolvido. Vamos embora. Mushiro virou a cabeça e disse com um sorriso. Ok, Presidente Mu. Eu nem me importo em responder à mensagem de Leng Rui. Eu rapidamente segui Mushiro. Presidente Mu, para onde vamos agora? Comendo, Mushiro sorriu e inclinou a cabeça. Vendo que eu estava bem, ele relaxou. Ele estava preocupado se sua aparência me assustaria, ele não queria me deixar com uma impressão de zumbi apocalíptico. Afinal, ele é muito adorável. Quanto ao homem de meia-idade, ele o descartou completamente. Ele nunca mais aparecerá em nenhum lugar relacionado à família Mu. Olho para a travessa Mushiro na minha frente e fico atordoado. A mudança de Mushiro é realmente um pouco grande. Em que está pensando? Vendo-me atordoado. Mushiro levantou a mão e acenou na minha frente, enquanto no fundo, temia tê-lo assustado. Se eu encontrar algo assim novamente, devo manter a calma. Não é nada. Só que a Xiao Mu não acabou de comer. Não estava satisfeita agora e quer comer mais um pouco? Afinal, é o primeiro encontro do meu irmão mais velho com ela em muitos anos, então é natural que os dois comam juntos. Xiao Mu, para qual restaurante você vai? Neste momento, pergunto a Mushiro, que ainda está sentada no banco do passageiro. Decida você. Eu também não sei para onde ir. Mushiro fingiu pensar um pouco e respondeu. Então, levei-o a um restaurante que, aos meus olhos, era muito caro. Xiao Mu, o que você acha daqui? Nada mal. Mushiro percebeu que eu estava economizando dinheiro para ele. Vendo minhas mãos vazias, ela se lembrou da época em que os dois andavam de mãos dadas quando crianças. Imediatamente, ele estendeu a mão involuntariamente para mim, e quando vi essa cena, pensei, não deve ser o que estou pensando, certo? A honestidade é preciosa. Como uma pessoa reta como eu poderia ceder a esse tipo de comportamento de bastidores? Sem hesitar, peguei naturalmente a mão macia de Mushiro. O rosto de Mushiro também já estava corado. O olhar em meus olhos também era um mar de ternura. Andar de mãos dadas comigo era o sonho dele. Mas ele sempre estava se controlando, com medo de que agir muito rápido me assustasse, e então ele só poderia tomar medidas coercitivas. Depois do jantar, levei Mushiro de volta para a empresa. O que você acha de ter seu escritório aqui? Mushiro apontou para um pequeno cubículo em seu escritório. Originalmente, eu achava que ter um escritório já era ultrajante, mas, obviamente, a localização do escritório era ainda mais ultrajante. O pequeno cubículo na frente não está apenas no escritório de Mushiro, isso é uma ilusão. Imediatamente, enfrentei a situação com coragem. Xiao Mu, isso não é apropriado, certo? O que não é apropriado? O quê? Você não quer? Originalmente, ele pensou que eu ficaria muito feliz ao ouvir essa notícia, mas agora parece que sou um pouco relutante. Ele está sendo muito travesso. Ele pensou que eu era obediente e dócil. Minha expressão mudou ligeiramente e mudei minhas palavras rapidamente. Contanto que a Xiao Mu não me ache irritante. Ao ouvir isso, Mushiro aproveitou a oportunidade para dissipar a ideia de me dar alguma punição. Afinal, não é que ele seja desobediente, apenas é muito compreensivo. Tão compreensivo que a deixa com um aperto no coração. Como eu poderia te achar irritante? Mushiro primeiro a confortou e, em seguida, perguntou sorrindo sobre a dúvida em seu coração. E então? Você está muito feliz agora, não está? Sim, por ser confiável pela Xiao Mu. Estou tão feliz. Ao ouvir isso, um sorriso de satisfação apareceu no rosto de Mushiro. Sui consegue ser feliz e obediente. Ela então se sentiu aliviada. Se pudesse continuar assim, não precisaria considerar usar medidas coercitivas. Em seguida, ela se sentou em sua mesa e começou a corrigir os documentos sobre ela, enquanto eu me sentei na pequena cabine de vidro. Diminuiu o brilho do telefone e abriu o aplicativo de contos, escolhendo um romance discreto para ler, enquanto, de vez em quando, espiava as meias de seda pretas de Mushiro. Algumas horas se passaram rapidamente. Mushiro olhou para o céu escurecendo lá fora, sentindo-se cheia de frustração. Quando escurece, Sui tem que ir para casa. Só de pensar que terei que ver outras mulheres naquele momento, seu coração, que esteve calmo o dia todo, não consegue evitar de ficar inquieto. Justamente quando ela estava prestes a ser completamente controlada por um pesadelo, ela rapidamente abriu a gaveta, pegou um pequeno pote de remédio branco e, depois de tomar uma pílula, se acalmou gradualmente. Sui, você deve ser sempre obediente. Sua irmã se sacrificou muito por você, sabia? Se você ousar ferir o coração da sua irmã, Mushiro disse no final.
Um toque de escarlate brilhou em seus olhos. CEO Mu, gostaria de beber alguma coisa? Eu perguntei a Mushiro por acaso. Tanto faz. Mushiro respondeu apressadamente, em pânico. Ao ver isso, preparei 2 cafés aleatoriamente. Muito tempo depois, voltei ao escritório de Mushiro. Por que demorou tanto? Ao receber o café, Mushiro disse. Eu não tinha voltado por 20 minutos, e ela quase não conseguiu se conter e foi verificar pessoalmente. Eu tive que contar o que tinha ouvido os funcionários comentando sobre mim. Como resultado, a expressão de Mushiro ficou cada vez mais sombria. Então, ela pegou o celular e enviou uma mensagem diretamente para Liu Feiyan, pedindo que fosse ao seu escritório. No fundo, ela tinha que se culpar por não ter me protegido bem, permitindo que eu fosse intimidado em sua empresa. Se eu tivesse medo de continuar sendo sua secretária por causa de sua raiva, ela realmente não teria para onde chorar. A única escolha restante seria me amarrar. CEO Mu, você está disposta a me defender? Estou feliz demais para isso. Decidi levar a atuação até o fim, parecendo muito animado. Mushiro não pôde deixar de sentir ainda mais pena. Ela imediatamente decidiu punir aqueles que espalharam boatos da maneira mais severa possível. Olhando para mim, que ainda não mostrava nenhuma alegria, Mushiro estava muito preocupada. Não, preciso dar um doce para deixá-lo feliz. Espiando meu belo perfil, inexplicavelmente ela se aproximou, ficou na ponta dos pés e depositou um beijo perfumado na minha bochecha. Está mais feliz agora? Mushiro fez beicinho, com o rosto levemente corado, e um tom sedutor na voz. Minha mente está zumbindo agora. Será que fui usado? Esta é a minha inocência. Por que não me aproveitar ainda mais? Olhando para o rosto atraente tão perto, menti pela primeira vez. Não, ainda estou muito triste. Como Mushiro não perceberia o que eu estava pensando, mas ela não ficou nem um pouco irritada. Pelo contrário, ficou muito feliz no fundo do coração, e continuou me beijando para satisfazer meu desejo, mas a porta do escritório se abriu de repente. Logo em seguida, ouviu-se um grito. Ah, não vi nada, continuem. Liu Feiyan saiu apressadamente do escritório, fechando a porta atrás de si. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que via. Será que vão me silenciar? Mushiro e eu, que estávamos abraçados, também nos soltamos. Um raro traço de constrangimento apareceu no rosto de Mushiro. Como ela pôde ter esquecido de pedir a Liu Feiyan para preparar o chá? Ela se esqueceu. Com 6 ou 7 marcas de batom no rosto, abri a porta do escritório e falei com Liu Feiyan, que parecia ter perdido a esperança na vida. Tudo bem, não é nada, entre, sobre você e a presidente Mu. Liu Feiyan abriu a boca cautelosamente. Não pergunte o que não deve perguntar. Minha expressão era propositalmente séria. Entendi, entendi. Liu Feiyan assentiu com uma expressão de compreensão. Presidente Mu. Eu realmente não vi nada. Você e o secretário Su estavam apenas trabalhando normalmente. Assim que entrou no escritório, Liu Feiyan se apressou em mostrar lealdade a Mushiro, e eu fiquei secretamente surpreso. Liu Feiyan era tão perspicaz. Para ser sincera, Mushiro não tinha medo de que as pessoas soubessem sobre ela e Su Li. Ela queria que o mundo inteiro soubesse. Ela e Su Yi são um casal. Lembre-se de bater antes de entrar da próxima vez. Caso contrário, na próxima vez, pode arrumar suas coisas e ir para casa. Mushiro não tinha intenção de culpar Liu Feiyan, mas tinha que ter a devida autoridade. Senão, seu escritório se tornaria um mercado? Sinto muito, presidente Mu. Desta vez eu estava muito ansiosa, e nunca mais cometerei esse erro. Liu Feiyan foi imediatamente perdoada. E seu coração estava cheio de gratidão por Mushiro. Desta vez eu te chamei para lidar com um grupo de pessoas. Mushiro mudou de assunto e foi direto ao ponto, e então contou sobre o que eu tinha passado, e a expressão no rosto de Liu Feiyan era de indignação extrema. Como se tivesse acabado de ajudar seu filho a fazer o dever de casa. Essas pessoas são muito ousadas, até mesmo a presidente Mu vocês ousam difamar. Ao dizer a palavra difamar, Liu Feiyan fez uma pausa óbvia, mas logo recuperou uma expressão normal. Pode ficar tranquilo, Muzon. Eu vou encontrar todos eles o mais rápido possível e não vou deixar nenhum escapar. Sem pressa. Você pode observar e, idealmente, identificar todos que fizeram comentários desse tipo. Eu quero todos eles. Assinado, Muzon. Liu Feiyan se assustou. Ela nunca tinha visto Mushiro daquele jeito antes. Yankee, instintivamente, olhou para mim. Em sua vida anterior, isso aumentou muito a minha importância para Mushiro. Depois que Liu Feiyan saiu do escritório,
Mussirou acenou para mim e disse para eu me sentar, indicando sua cadeira de escritório. Mussirou disse sorrindo, Presidente Mu, isso não me parece muito adequado. Mussirou sorriu docemente e disse, se estou mandando, faça. Qual é a dúvida? Só me restou sentar direitinho. Tenho que admitir, essa cadeira é bem confortável. Muito mais confortável que aquela cadeira do cubículo. Da próxima vez, a sós, não me chame de Presidente Mu. Enquanto falava, Mussirou abriu a gaveta sob meu olhar atento e pegou um pacote de lenços de papel. Então, como devo chamá-la? Perguntei, hesitante, enquanto meus olhos permaneciam fixos nas mãos de Mussirou. Como gostaria que me chamasse? Mussirou perguntou em tom divertido, enquanto pegava um lenço de papel e começava a limpar meu rosto. Ainda senti o toque dos lábios dele no meu rosto, mas confesso que fiquei um pouco decepcionada. Acontece que ela estava só limpando meu rosto. Pensei que fosse a Mousse. Cirou. Eu só pude forçar um sorriso e perguntar, você costuma chamar todo mundo pelo nome completo? Mussirou resmungou baixinho, bem insatisfeita com o apelido. Se não fosse para não me assustar, ela com certeza me obrigaria a chamá-la de Rou-Rou ou Mestra Rou. Só assim nossa relação em comum ficaria evidente. Mussirou. Tentei de novo, sondando a situação. Assim está melhor. Só então Mussirou pareceu um pouco satisfeita. Está decidido. Então, de agora em diante, quando não tiver ninguém por perto, me chame assim. Entendido? Muzon, Peipei murrou. Não sei se é apenas impressão minha. Eu sempre sinto que Mussirou não só quer abusar da sua posição comigo, mas também está realmente apaixonada por mim. O pequeno e mimado marido da CEO poderosa. Só de pensar nisso, me arrepio todo. O que eu faço? Devo ceder a ele ou devo ceder a ela? Depois do trabalho, fui para casa e entrei na mansão de Mussirou. Peguei a chave do carro que tinha deixado no sofá de manhã e pretendia me despedir logo, pois preciso chegar cedo amanhã. Ouviu? Mussirou perguntou pessoalmente. Entendido. Com certeza estarei lá na hora certa. Absolutamente não me atrasarei. Nunca imaginei que Mussirou me acompanharia até a saída da mansão. Precisa ser pontualmente? Você não pode chegar um pouco mais cedo? Só Mussirou sabe. Quanta relutância havia em seu coração quando ele disse essas palavras. Ele mal conseguiu se conter. A ideia de me forçar a ficar. Ouvindo isso, não pude deixar de rir. Ok, chefe. Definitivamente, vou me esforçar para chegar mais cedo. Tirei o carro da área da mansão e parei no acostamento. Peguei meu celular e dei uma olhada. Assim que desbloqueei o celular, a frequência com que o toque tocou quase me fez pensar que estava sofrendo um bombardeio de mensagens. Xia Shihan, você tem mais de 99 mensagens não lidas. Leng Hui, você tem mais de 99 mensagens não lidas. Olhando para os dois pequenos ancestrais na lista de contatos, fiquei um pouco sem palavras. Impressionado, impressionado. Não se passaram nem 2 horas desde as 7 horas. A boca dessas duas pessoas é uma metralhadora? Primeiro, clique na caixa de bate-papo e chat de Xia Shihan. Que horas são mais tarde? Já preparei o jantar. Fale com sua líder. Volte para casa mais cedo, por favor. Onde você está? A comida está esfriando. Xier ainda está esperando por você com fome. Depois de folhear rapidamente, um traço de remorso surgiu em meu coração. Eu comi até ficar satisfeito. A tola na verdade ainda está esperando por mim com fome. Fui realmente descuidado. Assim que me preparei para responder à mensagem de Xia Shihan, dizendo para ela ir comer rapidamente, Xia Shihan coincidentemente ligou para uma chamada de vídeo novamente. Uau, irmão, como você pode ser assim? Por tanto tempo sem responder minhas mensagens. Você sabe o quanto eu estava preocupada com você? Eu quase corri para a sua empresa para te procurar. Assim que a chamada de vídeo foi conectada, a voz magoada de Xia Shihan soou no celular. Por um momento, não soube como confortá-la. Então, tive que ouvir em silêncio as reclamações da minha irmã. Alguns minutos depois, as emoções de Xia Shihan finalmente se acalmaram gradualmente. Só então eu falei para confortá-la. Ok, Xier, não chore, ok? Esqueci de explicar para nossa Xier, mas eu prometo, irmão nunca mais fará isso. É bom que você saiba que está errado. Depois de uma série de acusações, Xia Shihan ainda está falando com lágrimas nos olhos. Meu coração ficou ainda mais culpado. Já jantei. Aqueça a comida rapidamente e coma. Ainda vai demorar um pouco para eu voltar. Ouvindo minhas palavras, nos olhos de Xia Shihan, imperceptivelmente, um brilho frio passou. Onde você comeu? Com quem?
Estando o chefe em casa dele, não pensei muito, respondi honestamente. Shira mal tinha começado a perguntar se o chefe era homem ou mulher, quando seus olhos foram atraídos pelo ambiente ao meu redor. Parece que estou em um carro de luxo, e ainda por cima no banco do motorista. Isso de repente lhe deu um mau pressentimento. Então, será que fui? Ao pensar por esse lado, os pensamentos de Shira se soltaram como um cavalo selvagem. Não conseguia mais pensar em coisas boas. Onde você está agora? Shira tentava controlar a raiva. O tom de voz parecia razoavelmente normal. Eu não pude deixar de rir e, primeiro, usei o celular para mostrar o interior do carro para Shira. Então, falei, e aí? Este carro é bom, não é? Deixa eu te contar, a empresa onde entrei é um tesouro. Hoje foi meu primeiro dia e já me deram um carro rodoviário de alto padrão. Quando eu tiver tempo, posso te levar para dar uma volta. Sério? Que bom! Shira exibia um sorriso idêntico ao de sempre, mas na verdade não acreditava em nada do que eu dizia. Embora não entenda muito de carros, ele reconheceu a marca do carro como o Bonchiji pelo logo no banco atrás de Suli. Como um simples secretário recém-contratado receberia um carro tão bom? A não ser que... Xier, vá comer primeiro. Quando o irmão voltar, conversamos sobre outras coisas. Vendo que Shira já estava quase acalmado, falei aleatoriamente, tá. Tchau. Shira acenou para a câmera do celular com um sorriso, só então apertando o botão vermelho. No instante em que desligou o vídeo, o sorriso em seu rosto mudou lentamente, assumindo um tom estranho. Toda a sua pessoa parecia um tanto estranha. Olhando para a mesa farta de jantar que prepararam para mim, ele despejou um prato de cada vez em um triturador de pés. Em seguida, pegou os sacos de modelagem que só se usam para fazer bolo e encheu-os. Este era o jantar que ele preparou especialmente para seu Suli, e de jeito nenhum seu Sui não o comeria. Depois de fazer tudo, ele foi para o quarto, pegou um frasco de remédio branco do armário e foi para a cozinha. Justamente nesse momento, o toque do celular tocou. Desculpe, Xier, talvez eu volte ainda mais tarde. Não precisa me esperar, coma e vá dormir sozinha primeiro. Shira viu esta mensagem. Não só não mostrou uma expressão de raiva, como também sorriu. Só que o sorriso era um pouco incompatível com seu rosto lindo, o que fazia as pessoas se sentirem muito assustadas. Entendi, mas volte logo. Depois de responder a mensagem, Shira largou o celular sorrindo. Será que, Suri, você também viu? Shir também não queria isso, você que pediu. Fiquei aliviado quando vi a resposta de Shira no carro. Antes de enviar a mensagem para Shira, ainda estava preocupado que ele brigasse comigo, porque depois que desliguei a videochamada de Shira, imediatamente recebi uma videochamada de Leng Rui, que estava bêbado e me repreendia por faltar ao compromisso. Enquanto chorava e me pedia para buscá-lo. Algumas amigas de Leng Rui também estavam por perto, mas não conseguiam lidar com Leng Rui bêbado. Todas me imploravam para salvá-lo. Mesmo que eu não quisesse, não podia recusar diante de tal cena. Só pude concordar. Abri a janela de bate-papo de Leng Rui e rolei algumas vezes. Só então encontrei a primeira mensagem que ele me enviou. Claramente rejeitei o convite de Leng Rui pela manhã, mas agora a mensagem de rejeição sumiu. Seguindo a navegação, cheguei ao restaurante onde Leng Rui estava. Assim que entrei no restaurante, uma garota de cabelo curto gritou meu nome na porta de um camarote. Olhei na direção da voz e descobri que a garota era uma das amigas de Leng Rui. Beiyu, ainda bem que você chegou. Não é que eu esteja dizendo. Você e Rui têm algo a ver? Rui não parava de falar desde que chegou e agora que está bêbado. Diz diretamente que não deixa ninguém tocar nele além de você, nem mesmo nós. Assim que avancei, a garota de cabelo curto começou a reclamar. O olhar em meus olhos enquanto ela falava estava cheio de fofocas. Ao ouvir isso, levantei as sobrancelhas. Suspeito seriamente que esta é outra armação de Leng Rui e suas amigas. Afinal, isso já aconteceu antes. Depois de observar por alguns segundos e ver que a garota de cabelo curto não estava fingindo, expliquei. Que tipo de situação podemos ter? Talvez ele só esteja fazendo birra porque eu o convidei para vir à tarde e eu não fui. É mesmo? A expressão no rosto da garota de cabelo curto era obviamente incrédula. Por que eu mentiria para você? Respondi e então mudei de assunto. Onde está Leng Rui? Tenho coisas para fazer depois de deixá-lo. Lá dentro. Então vamos entrar. Vendo que eu não parecia estar atuando, a garota de cabelo curto não continuou perguntando.
Nesse momento, Leng Ruoyi me viu entrar e gritou animadamente: Suyi, você finalmente chegou! Então imediatamente colocou a garrafa de vinho na mesa e chorou alegremente para mim. Vendo a situação de Leng Ruoyi, não ousei ser negligente, abri meus braços e o segurei firmemente, com medo de deixá-lo cair. Seu bandido odioso, você finalmente chegou! Você sabe o quão triste eu fiquei hoje porque você não veio? Você não tem permissão para fazer isso de novo, caso contrário, eu... Leng Ruoyi se encolheu em meus braços como um gatinho, resmungando sem parar. Vendo essa cena, meus olhos não puderam deixar de se contrair. Que raio é isso? Parece que sou namorado dele, mas somos só amigos, ok? Não me admira que o olhar de Leng Ruoyi para mim fosse daquele jeito. Mas, devo dizer, Leng Ruoyi normalmente parece discreta, mas não esperava que fosse tão interessante. Leng Ruoyi, você não está fingindo, está? Ainda suspeito que isso seja uma conspiração. Isso é realmente inesperado demais. Fingindo o quê? Estou realmente zangada. Não estou fingindo. Leng Ruoyi respondeu agressivamente sem responder à pergunta. Agora tenho certeza de que Leng Ruoyi está realmente bêbada. Definitivamente não está fingindo. Suyi, você e Ruoyi estão escondendo algo de nós? Uma das meninas não resistiu e perguntou. Não tem nada acontecendo. Na verdade, depois daquela ação de Leng Ruoyi, até mesmo a garota de cabelo curto de antes teve a chama da fofoca reacendida em seus olhos. Eu vou levar Leng Ruoyi para casa agora. Vocês querem vir junto? Perguntei aos outros. As amigas de Leng Ruoyi ouviram minha pergunta e começaram a conversar em voz baixa, parecendo indecisas. Ninguém pode vir. Quem estragar meus planos, eu nunca mais falo. Leng Ruoyi, que estava em silêncio há muito tempo, disse de repente. Depois de dizer essas duas frases, ela enterrou a cabeça no meu peito novamente e não se moveu. Uma expressão de constrangimento brilhou no meu rosto. Acabou. Agora está confirmado. Muito confiante. Ok, então eu vou indo primeiro. Terminado de dizer. Eu peguei Leng Ruoyi, que estava me agarrando como um polvo, e saí do restaurante. Abri a porta do passageiro da frente. Um novo problema surgiu. Eu simplesmente não consigo colocá-la lá dentro. Leng Ruoyi não está cooperando. Ela está me agarrando e não me solta. Leng Ruoyi, olhe bem para mim. Quem eu sou? Eu suspeito muito. Leng Ruoyi está inconsciente e me confundiu com outra pessoa. Você é a Suyi. Eu quero você. Leng Ruoyi disse com o rosto corado e os olhos turvos. Depois de dizer isso, ela fez beicinho e esfregou minha bochecha. Como um toque de borboleta. Senti a próxima marca de batom rosa. Fiquei atordoado. Na hora, escolhi desistir da resistência como um covarde. Esta parece ser a terceira vez hoje. Dias como este. Eu realmente não aguento nem um dia. Custe o que custar me sacrificar, e depois de muito esforço, finalmente consegui colocar Leng Ruoyi no carro. Ao sentar no banco do motorista, de repente percebi que tinha esquecido de colocar o cinto de segurança em Leng Ruoyi. Eu juro pela minha honra que não foi de propósito, foi apenas um lapso momentâneo. Dei um suspiro. Inclinei-me para ajudar Leng Ruoyi a colocar o cinto de segurança, mas não esperava que, aproveitando essa oportunidade, inesperadamente, Leng Ruoyi me beijou de novo. Só depois que me dei conta de que não fazia ideia de onde ela morava. Apesar de serem muito próximas, nunca perguntei a Leng Ruoyi sobre isso. Só sabia que a condição financeira da família dela era muito boa. Olhei para Leng Ruoyi, que parecia confusa, e encostei o carro. Onde você mora? Leng Ruoyi apenas deu uma risadinha boba e disse, hehehe, não vou te contar. Fale logo, ou então eu. Eu propositalmente adotei uma expressão sombria. Queria intimidar Leng Ruoyi para fazê-la confessar, mas ela apenas zombou e me encarou com seus grandes olhos redondos. Covarde, não tenho medo de você. Eu sou o Ultraman da família Di. No final, Leng Ruoyi até levantou os braços, querendo brigar comigo. Não teve jeito, esse caminho com Leng Ruoyi não funcionou, então tive que pensar em outra maneira. Se não tiver jeito, vou ter que levá-la para um hotel e passar a noite por lá. Juro para o céu. Se realmente chegar a esse ponto, eu só vou passar a noite por lá, afinal, sou um cavalheiro. Peguei o celular dela e procurei na lista de contatos por um bom tempo, até que finalmente encontrei o número de uma amiga dela. Depois de muita hesitação, consegui o endereço detalhado da casa de Leng Ruoyi, para minha surpresa. A casa de Leng Ruoyi também era uma mansão. Fiquei chocado. Será que sou o único pobre do mundo?
Dirigi até a área de mansões da casa de Lady Roy. Cheguei em frente à casa dela e a tirei do carro, mas comecei a me preocupar. Olhando para Lady Roy, que já estava dormindo em meus braços, me perguntei, será que não tem ninguém em casa? Se os pais de Lady Roy estiverem em casa, será difícil sair vivo, afinal, ela está bêbada desse jeito. Não conseguiria explicar a situação. Olhei para a mansão escura e me consolei. Não parece que tem mais alguém aqui. Então, peguei uma das mãozinhas de Lady Roy e coloquei na área de reconhecimento de impressão digital da porta. Com um bip, a porta se abriu. Assim que entrei com Lady Roy nos braços, a casa inteligente já ligou todos os aparelhos. Isso realmente me assustou, pensei que havia outras pessoas em casa. Inexplicavelmente, senti como se estivesse fazendo algo errado. Então, coloquei Lady Roy no sofá e entrei em um quarto com decoração em tons de azul. Havia muitas fotos de Lady Roy ali. E também descobri minha própria imagem, uma foto de rosto de nós dois. Com isso, deduzi que aquele deveria ser o quarto de Lady Roy. Voltei para a sala, peguei Lady Roy no colo e a levei de volta para o quarto, ajustando sua posição para dormir, para evitar que ela se engasgasse. Em seguida, cobri-a com um cobertor, mas quando estava prestes a sair, de repente, meu braço foi puxado. Sully, eu quero tomar banho, trocar de roupa e ir dormir. Lady Roy acordou em algum momento. Ao ouvir isso, senti um certo desespero. Como posso acalmar Lady Roy o mais rápido possível e fazê-la abandonar essa ideia? Seja boazinha, não vamos tomar banho. Vamos apenas dormir assim, está bem? Usei os métodos que normalmente uso para mimar Shira. Bom, eu sou boazinho. A professora Lady Roy acenou com a cabeça e fechou os olhos. É tão mágico assim? Não pude deixar de me perguntar. Mas antes que eu pudesse ficar feliz, descobri o problema. Lady Roy estava segurando firmemente a bainha da minha camisa, de uma forma que eu não conseguia soltar. Sully, o que você está fazendo? Você não disse que não ia trocar de roupa nem tomar banho? Para que pudéssemos dormir juntos. Percebendo meu movimento, Lady Roy abriu os olhos novamente. Sua pequena expressão estava muito insatisfeita. Ao ouvir isso, fiquei imediatamente pasmo. Eu estava me perguntando por que seria tão eficaz. Acontece que o significado foi distorcido. Olhando para a cabeça de Lady Roy por um longo tempo, eu realmente não conseguia entender. O que está passando pela cabeça de Lady Roy o dia todo? Eu só quero que você solte um pouco para que eu possa me deitar. Meu plano era fingir deitar com Lady Roy por um tempo. De qualquer forma, Lady Roy bebeu tanto vinho. Se ela for dormir honestamente, estimo que ela adormecerá em poucos minutos. Então, encontrarei uma oportunidade para sair. Então é assim? O rostinho de Lady Roy imediatamente se iluminou com um sorriso. Ao soltar a bainha da minha camisa, ela levantou um lado do cobertor e deu tapinhas no lençol. Então se apresse, estou com muito sono. Mordi meus lábios e engoli em seco. Fui forçado a isso. Não é que eu queira fazer isso, é que realmente não há outra maneira. Assim que me deitei na cama de Lady Roy, a fragrância leitosa fraca imediatamente penetrou em minhas narinas. Mesmo que eu não queira, tenho que ser sortudo com essa fragrância. Vendo que eu realmente me deitei, a expressão de Lady Roy ficou ainda mais brilhante. Então, ela se virou e me abraçou com força, envolvendo meus braços em volta do meu pescoço. Senti que estava assustado. Lady Roy não fica quieta quando dorme? Lady Roy. O que foi? Durma bem, não toque em mim. Eu não quero. Só assim consigo dormir. Alguns minutos depois, desisti de resistir. Deixei Lady Roy ser presunçosa no meu corpo. Eu pensei que Lady Roy seria honesta assim, mas Lady Roy ainda estava me envolvendo com força. Mas ainda estava mudando constantemente de postura. Por exemplo, a cabeça que antes estava enterrada no meu peito agora está na minha guarda. Eu podia sentir claramente o ar quente da boca de Lady Roy batendo constantemente no meu peito. Além disso, o fato de Lady Roy estar usando um maiô tomara que caia, colado ao corpo, me deixava com uma sensação de calor insuportável. Depois de muita luta, Lady Roy finalmente se acalmou. Vendo isso, eu suspirei aliviado. Preparei-me para esperar mais alguns minutos e lentamente remover Lady Roy de cima de mim. Mas, no segundo seguinte, meu coração disparou novamente. Sully, meus pés estão tão frios. A voz de Lady Roy vinha do nariz, soando como um pedido manhoso. Depois de falar, Lady Roy nem esperou que eu respondesse e intensificou o movimento da parte inferior do corpo,
levantando o pé e esfregando-o na minha mão que repousava na minha cintura. Eu não tinha escolha, para que Lady Roy adormecesse rapidamente e eu pudesse sair mais cedo. Só pude seguir os movimentos de Lady Roy e segurar seus pezinhos na minha mão. Incrível! Sério, os pés de Lady Roy estavam realmente frios e eram bem pequenos. Quase consegui envolvê-los completamente com uma mão. Sui, que bom! Não mexa nos meus dedos do pé, ok? A voz ligeiramente descontente de Lady Roy soou. Ouvindo isso, eu não pude deixar de clamar por justiça em meu coração. Que pessoa nobre e íntegra eu sou! Como poderia fazer algo tão indecoroso? 10 minutos depois, Lady Roy ficou completamente quieta. Abaixei a cabeça e olhei para Lady Roy, que respirava uniformemente em meus braços. Comecei a transferi-la cuidadosamente de cima de mim. Felizmente, tudo correu bem. Só faltava a última perna para me libertar e voltar para casa. Estendi a mão novamente para soltar a perna de Lady Roy que estava enrolada na minha cintura. Soltei um longo suspiro e fiquei deitado na cama por mais 2 minutos para relaxar. Só então me levantei da cama na ponta dos pés, e sem sequer calçar os sapatos, caminhei no escuro em direção à porta do quarto. Mas, como esperado, o inesperado aconteceu. Assim que cheguei à porta, de repente, Lady Roy soltou um gemido choroso atrás de mim. Sui, você não cumpriu sua promessa. Você prometeu ficar comigo, mas está tentando fugir de novo. Lady Roy se ajoelhou e se sentou. Enquanto falava, ela enxugava os olhos. Ouvindo o barulho, eu congelei no lugar. É tão difícil simplesmente voltar para casa? Eu suspeito seriamente que Lady Roy não está bêbada. Caso contrário, como poderia ser tão sensível? Apertei o interruptor da luz perto da porta do quarto e me virei para Lady Roy com um sorriso forçado. Não, Roy. Você acha que eu faria isso? Eu só queria ir ao banheiro. Sério? Os olhos confusos de Lady Roy estavam cheios de lágrimas. Claro que é verdade. Expliquei rapidamente novamente. Tudo bem, eu vou com você. Dizendo isso, Lady Roy levantou a colcha e desceu da cama. No banheiro, os dois se encaravam. Você não queria ir ao banheiro? Por que não vai? Lady Roy estava cheia de dúvidas. Eu não respondi, apenas examinei Lady Roy de cima a baixo em silêncio. Parece que eu estava pensando demais. Em vez de Lady Roy não estar bêbada, eu preferiria acreditar que eu sou o próprio Qin Shi Huang. Você acha que um de nós dois tem que sair? Você está me achando nojento? Como você pode ser assim? Eu nem te achei nojento por ir ao banheiro, e você quer que eu saia? Ao ouvir minhas palavras, os lábios de Lady Roy se contraíram diretamente. Diante das perguntas desconexas de Lady Roy, eu ajudei diretamente, revelando um sorriso sem palavras. Não é isso, Lady Roy. Será que você esqueceu que homens e mulheres são diferentes? Lady Roy balançou a cabeça. Todos nascem iguais, que diferença pode haver? Ao ouvir essa resposta, exclamei bom trabalho em meu coração e continuei a explicar com um sorriso. O que você está dizendo é em termos de pensamento. Estou falando sobre fisiologia. Entendeu agora? A fisiologia pode superar o pensamento? Somos todos indivíduos independentes e não devemos ser restringidos pela fisiologia. Lady Roy balançou a cabeça novamente, refutando com uma expressão séria. Eu apoiei minha cabeça, sem saber como explicar. Que tal isso, Roy? Eu vou ao banheiro primeiro e você volta para o quarto para trocar de pijama, tudo bem? Assim fica mais confortável para dormir, não acha? Pode ficar tranquila, prometo que não vou fugir. Eu sempre cumpro minhas promessas. Só então Lady Roy se decidiu e acenou com a cabeça. Tudo bem. Então, observei a figura de Lady Roy saindo do banheiro, guardando meus desejos egoístas. Assim que estava me preparando para relaxar, senti um movimento repentino no meu corpo. Era Lady Roy que havia voltado sorrateiramente. Eu só estava vendo se você não tinha fugido. Lady Roy explicou com um sorriso ao me ver olhando, e então correu rapidamente para fora do banheiro novamente. Balancei a cabeça impotente, dei um passo à frente, fechei a porta do banheiro e, depois de terminar, voltei para a frente da porta do quarto de Lady Roy. Roy, você já trocou de roupa? Entre. Ainda não terminei de trocar. Mas não importa. A voz de Lady Roy veio do quarto. Ao ouvir essas palavras, apressei-me em soltar a maçaneta da porta que estava girando pela metade. O que isso significa? Está testando-me novamente? Ou será que Lady Roy está delirando e dizendo bobagens? Então, fui até o sofá e me sentei, tirando o celular do bolso. Assim que desbloqueei,
Levei um susto. Musirou, você tem 99 mensagens não lidas. Isso me deixa incrivelmente ansioso. Maldito modo não perturbe, nunca mais o usarei. Já faz meia hora, você já voltou? 40 minutos já se passaram. Trânsito na estrada? Já faz uma hora. Meu celular descarregou. Olhando para a mensagem que perguntava sobre minha situação, não pude deixar de abaixar a cabeça. Como pude esquecer disso? Quando saí da casa de Musirou, o olhar relutante dela involuntariamente apareceu em meus olhos. Lembrando da minha promessa casual na época, me sinto muito indelicado. Obrigado pela preocupação, Seo Mu. Já cheguei em casa. Acidentalmente liguei o modo não perturbe no meu celular e não vi sua mensagem. Além disso, houve um apagão em casa, e esqueci de avisá-la. Obrigado pela preocupação, Musirou. Estava muito ansioso e falei errado. Expliquei, meio culpado, meio verdade. Depois que a mensagem foi enviada, Musirou respondeu rapidamente, ok, entendi. Vá dormir cedo e venha trabalhar cedo amanhã. Vendo a resposta de Musirou, soltei um suspiro de alívio. Mas, naquele momento, a porta do quarto de Leng Ruoli de repente se abriu com um rangido. Vi uma cabecinha saindo de lá. Por que você não entra? Eu já disse que não tem problema. O tom de Leng Ruoli estava um pouco desapontado. Dei um passo à frente e esfreguei vigorosamente a cabeça de Leng Ruoli. Você vai chorar até morrer amanhã. É você quem é muito tímida. Por que eu deveria chorar? Leng Ruoli fez beicinho, com uma expressão muito rebelde. Vendo isso, não pude deixar de olhar para ela de cima a baixo. Leng Ruoli, que havia trocado para um vestido de dormir rosa de princesa. Especialmente quando vi o formato de borboleta dos seus seios, meu olhar parou. Eu prometo que não foi de propósito. É que os picos vagamente visíveis são muito atraentes. Não importa quem seja. Acho que depois de ver, seus olhos se iluminariam. No entanto, ainda não são tão ondulantes quanto os da minha irmã, Xia Shihan. Nesse aspecto, até hoje, nunca vi ninguém que possa superar Xia Shihan. Até mesmo um grupo de mentores de vida japoneses teriam que baixar suas cabeças orgulhosas na frente da minha irmã. Realmente uma covarde. Só ousa espiar. Vendo meus olhos olhando fixamente para ela, distraído, Leng Ruoli disse em um tom implorativo. Ouvindo isso, minhas orelhas ficaram vermelhas e eu toquei meu nariz. Não querendo mostrar fraqueza, respondi, você não entenderia isso. Às vezes, o efeito de esconder para revelar é o melhor. É assim? Leng Ruoli estava hesitante. Eu não queria continuar discutindo e então mudei de assunto. Não vamos mais falar sobre isso. Ainda quero dormir? Claro que quero, estou quase a cair de sono. Leng Ruoli fez uma pequena careta e bocejou, depois puxou meu braço ansiosamente, arrastando-me para a cama. Vendo a pressa de Leng Ruoli, as lágrimas quase escorreram do maior buraco do meu rosto. Eu também não queria que fosse assim, mas o que se pode fazer? Do outro lado, Musirou está parada em frente a uma pintura com um sorriso de Sui, falando ao telefone de forma adorável. Não precisa se infiltrar na casa de Sui para verificar a situação. Vá à companhia de eletricidade e verifique se haverá falta de energia na casa dele esta noite. Basta me avisar por telefone. Musirou desligou o telefone imediatamente após terminar de falar. Pequeno Yi, você realmente me assustou até a morte esta noite. Se você ousar me assustar assim de novo no futuro, não me culpe por ti. E você tem que se comportar. Se eu descobrir que você está me enganando, eu também vou te... Tocando na minha pintura à sua frente, Musirou inclinou a cabeça e murmurou para si mesma com um sorriso. Originalmente, ele enviou pessoas para me monitorar 24 horas por dia. Mas ele ficou muito desapontado com meu desempenho hoje, então ele cancelou temporariamente essa prática. Mas quem poderia imaginar que em tão pouco tempo eu estaria em apuros? Felizmente, entrei em contato com ele a tempo, caso contrário, ele só poderia continuar a enviar pessoas para me monitorar. Depois de falar um monte para si mesma, Musirou abraçou um travesseiro com meu sorriso estampado nele. Deitou-se na cama com um sorriso no rosto. Amanhã vou ver Xiao Yi. Musirou olhou para o travesseiro pela última vez. E então fechou os olhos. E eu, neste momento, estou extremamente desconfortável. Mesmo com minha excelente concentração. Agora sinto que não consigo mais aguentar, porque Muroyi trocou por uma camisola de seda fina. Seja do ponto de vista do toque ou da suavidade. Meu sofrimento foi atualizado em todos os sentidos. Especialmente a ternura, é tão delicada e suave como um toque pessoal. Até os olhos daquelas pernas, eu posso sentir pessoalmente. Não apenas isso.
A postura de sono de Muruoí neste momento é ainda mais desenfreada. Um par de braços de Jade abraçam meu pescoço com força, e o ar quente exalado continua a provocar meu coração. Eu realmente tenho vontade de chorar. Se essa situação continuar a se desenvolver, temo que não consiga voltar para casa esta noite. A situação atual já é o resultado da minha luta desesperada. Agora, o rosto cheio de marcas de batom. É a minha evidência mais poderosa. Se eu não tivesse resistido até a morte, temo que até as roupas teriam sido arrancadas por Muruoí. Tarde da noite, a 1h30 da hora de show. Depois de testar repetidamente, finalmente tive a certeza de que Muruoí estava dormindo. Então comecei a agir, removendo-a lentamente de mim. Todo o processo foi feito sem qualquer hesitação. Desta vez, finalmente não houve mais acidentes. Voltei para o meu bairro. Antes de subir, eu limpava rotineiramente todos os meus históricos de conversas todos os dias. A razão pela qual eu fazia isso é porque eu sabia que Xiaxiran costumava mexer no meu celular enquanto eu dormia. Já tinha me deparado com ela fazendo isso várias vezes. Mas não importa o quanto eu a repreenda, não adianta. Xiaxiran simplesmente não desiste. Então, com o tempo, desenvolvi o hábito de limpar meus históricos de conversas. Depois, entrei no prédio de apartamentos. Por alguma razão, eu tinha vagamente a sensação de que algo estava faltando. Apertei o botão do andar e vi meu reflexo na parede do elevador. Só então percebi que ainda tinha um pouco de batom no rosto. Mas ainda bem que percebi a tempo. Mas pensando bem, Xiaxiran já deve estar dormindo a esta hora, o que me fez hesitar. Se eu deveria limpar antes de ir para casa ou ir ao banheiro para lavar quando chegasse em casa. Hesitei por um momento e escolhi a primeira opção. Então, levantei a mão e apertei o botão do primeiro andar do elevador novamente. Além de alguns leves sons de sucção, nenhum outro som foi feito. Para garantir que não afetaria o sono de Xiaxiran, com a fraca luz do meu celular, caminhei cuidadosamente em direção ao quarto. Ao passar pelo sofá na sala, acidentalmente chutei um banco no chão. Agachei-me no lugar, ouvindo o quarto de Xiaxiran. Depois de ouvir por alguns segundos e confirmar que minha irmã não foi afetada por mim, meu corpo tenso finalmente relaxou. Sully, o que você está fazendo? Ah, que susto! Uma voz repentina veio do sofá. Quase me assustou a ponto de querer realizar uma decolagem no local. Só então percebi vagamente que Xiaxiran estava aqui. Caminhei até a porta e liguei o interruptor da luz atordoado. Xiaxiran, você está tentando me matar de susto? Ao ouvir isso, o rosto calmo de Xiaxiran ficou repentinamente magoado. As lágrimas encheram instantaneamente seus olhos. Assim que ela piscasse, as lágrimas escorreriam. Ela estava olhando para mim com o coração partido. Realmente, Sully deve ter sido levado pelas pequenas raposas lá fora, até mesmo assustada com a própria voz. Isso não é uma manifestação de uma consciência culpada? Se ela fosse boazinha, como poderia se assustar? Além disso, depois de fazer algo errado, ela não só não demonstra arrependimento ou pede perdão, mas também quer me repreender, para dissipar sua própria consciência culpada. Você deve saber que eu nunca pensei assim antes. Pensando nisso, uma luz de determinação brilhou secretamente no fundo dos olhos lacrimejantes de Xiaxiran. Vendo Xiaxiran realmente assustada por mim, também percebi que minhas palavras pareciam um pouco duras demais. Afinal, Xiaxiran não estava me assustando de propósito. Mas o que ela está fazendo sentada no sofá no meio da noite sem dormir? Será que ela está me esperando? Só de pensar nisso, meu coração se enche de pânico, dá vontade de me dar 2 tapas na cara. Desculpa, Xiran, a culpa é minha. Eu estive pensando nisso. A mão de Xiaxiran ainda não falava. Vendo Xiaxiran assim, eu sabia que ela estava realmente brava. De repente, me sinto um pouco cansado. Parece que o dia todo não estive tentando agradar as pessoas. É estar a caminho de agradar as pessoas. O mais importante é que eu tenho que agradar essas pessoas. Até mesmo Musihou e Leng Lao, 2 pessoas de fora, foram agradadas. Xiaxiran, que é a menina dos meus olhos. É claro que eu tenho que agradar. Xir, eu realmente sei que estou errado. Nossa Xir mesma disse. O que devo fazer para você me perdoar? Eu me agachei, peguei uma das mãos de Xiaxiran e perguntei pessoalmente. Xiaxiran ouviu isso, mas zombou friamente em seu coração. Desta vez, ela absolutamente não cairá nessa. O que você foi fazer voltando tão tarde hoje à noite? Xiaxiran perguntou, fingindo estar magoada. Fiquei surpreso por um momento, mas rapidamente organizei minhas palavras no meu coração.
Eu naturalmente não vou contar a Xia Shihan que fui buscar Leng Laoli, por isso voltei tão tarde. Porque, nesse caso, é basicamente certo. Xia Shihan definitivamente choraria ainda mais do que agora depois de ouvir isso. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. O trabalho não é muito bom. Enviei o arquivo errado. O chefe me pediu para enviá-lo novamente. Enquanto me repreendia por mentir em meu coração, expliquei seriamente. Então é assim. Então você está muito cansado? Você já está tão cansado, eu ainda consigo lidar com isso? Você está muito triste agora? Xia Shihan disse, fingindo estar chorando, mas na verdade seu coração já estava extremamente frio. Isso ainda está tratando ela como uma criança de 3 anos? Que tipo de arquivo pode ser enviado das 9 a 1? São 4 horas inteiras. Poderia dar várias voltas em Jianshen, certo? Eu não estou cansado. Nem estou com raiva de Xia. A culpa é toda minha. Suportei minha própria repreensão e relembrei. Então, levantei a mão e toquei a cabeça de Xia Shihan. Xia também pode me contar. Por que você ainda não foi dormir tão tarde? Estou esperando por você. Não consigo dormir. Desta vez, Xia Shihan realmente se sentiu um pouco magoada. Ela colocou todo o seu coração em mim, mas não esperava que no final o que recebesse fosse engano. Ouvindo essa resposta esperada, eu amaldiçoei secretamente em meu coração. Eu realmente mereço morrer. A menina estava esperando que eu voltasse para casa. Ela esperou amargamente por várias horas. Finalmente esperou, mas o que recebeu foi meu sermão. Suportando a vontade de morrer ali mesmo, esfreguei a testa de Xia Shihan. Se eu não puder voltar à noite de novo, você não pode mais me esperar. Vá dormir você mesma, entendeu? Senão, eu vou ficar bravo. Está bem, eu obedecerei. No futuro, eu definitivamente irei dormir mais cedo. Xia Shihan fingiu uma expressão confusa e voltou. No futuro, ela certamente não esperaria mais eu voltar para casa, porque se ela realmente descobrisse evidências de que eu não sou obediente, então eu nunca mais precisarei sair de casa. Vendo Xia Shihan concordar com a cabeça, eu soltei um suspiro de alívio. Eu sabia que essa maneira de combinar persuasão e suborno era a única maneira de convencer Xia Shihan. Ok, já que Shihan já me perdoou, então vá dormir, está bem? Eu sorri e peguei no rosto de Xia Shihan. Já está tarde, minha irmã deve estar morrendo de sono. Eu mesmo, depois de uma noite de cansaço, não sinto nenhum sono agora. Espere um pouco. Eu vou pegar as coisas para você. Xia Shihan olhou para mim com um olhar ligeiramente vago e rapidamente correu para a cozinha. Ouvindo isso, pisquei meus olhos um tanto perplexo, e não pude deixar de sorrir enquanto olhava para as costas de Xia Shihan. Que atenciosa. Obviamente, ela está com medo de que eu fique com fome e preparou comida. Então, sentei-me no sofá, esperando silenciosamente que Xia Shihan saísse da cozinha. Xia Shihan na cozinha parecia um pouco agitada, fazendo movimentos rápidos com as mãos, enquanto ocasionalmente olhava para trás para verificar a situação, com medo de que eu entrasse de repente. Embora ela tenha feito isso muitas vezes antes, já se passaram 4 anos desde a última vez que ela fez isso, o que a fez ficar um pouco enferrujada. Outro ponto importante é que sua mentalidade mudou. 4 anos atrás, ela fazia esse tipo de coisa como uma tarefa diária, fazendo isso a cada 2 ou 3 dias, e fazia as coisas de forma muito eficiente. Ela até ousava fazer isso diretamente na minha frente. Ela se consola dizendo que, fazendo mais, ela poderá se familiarizar novamente. Tudo estava pronto. Xia Shihan abriu uma caixa de leite, despejou em uma panela e aqueceu um pouco. Então, ela baixou a cabeça e abriu o armário, pegando um remédio branco em um canto escondido, desparafusando a tampa do remédio. Xia Shihan hesitou. Este é um tipo de pílula para dormir que pode fazer com que as pessoas adormeçam rapidamente após tomá-la. Depois de adormecer, é como estar bêbado. Contanto que o efeito da droga não passe, o usuário não pode acordar. A razão pela qual ela hesitou é porque ela esqueceu a dosagem. A droga na garrafa. Naturalmente não é a de 4 anos atrás. Todos os anos, para evitar que a droga expire, ela a substitui regularmente. Ela também retira as instruções de uso na garrafa na primeira vez. Deixe-me colocar 2 pílulas. Suil cresceu tanto em comparação com 4 anos atrás. Se meia pílula não fizer efeito, e o efeito imediato não for ideal, isso não seria nada bom. Xia Shihan não tem um livro de atuação. Ela tira 2 comprimidos de um frasco. Esmaga-os com força na mão, transformando-os em pedaços para facilitar a dissolução no leite. Xia.
Se for problemático, não precisa fazer. O irmão não está com fome nem sede. Minha voz veio da sala de estar. Ao ouvir o chamado, Xia Shihan instintivamente hesitou, sentindo-se culpada. Apressadamente soltou a medicação em sua mão e a colocou na panela. Depois virou a cabeça para responder em voz alta: não é problema. Espere só mais um pouco, já está quase pronto. Na sala de estar. Sinto que ter uma irmã como Xia Shihan é a coisa mais sortuda do mundo. No futuro, com certeza vou amá-la e protegê-la 10 vezes mais. Pego meu celular e folheio o mural do WeChat sem jeito, querendo ver o que meus amigos e colegas estão fazendo. O que todos estão fazendo? Parei na página de uma garota marcada como Yun Xiaoxiao. Não a vejo há um ano. Yun Xiaoxiao está ficando cada vez mais bonita. Olhando para as informações do mural do WeChat, não pude deixar de comentar. O conteúdo do mural do WeChat são fotos bonitas de Yun Xiaoxiao. Antes que eu pudesse pensar muito, um som veio da direção da cozinha. Levanto a cabeça com um sorriso no rosto, em pânico. O que você estava dizendo agora? Xia Shihan caminha lentamente com uma xícara de leite. Nada, apenas falando bobagens no celular. Xia Shihan acena com a cabeça. Sem perguntar mais nada, ela sorri alegremente. Irmão, eu preparei uma xícara de leite quente para você. Beba enquanto está quente. A internet diz que ajuda a dormir. Eu peguei o leite sorrindo e coloquei na mesa de centro. Você estava na cozinha por tanto tempo apenas preparando isso para mim? Sim, eu entrei e percebi que não tinha sido lavado, então demorei tanto tempo. Xia Shihan explica apressadamente. Por estar se sentindo culpada, ela está um pouco tensa demais. Ela enfatizou a frase tanto tempo. Ela está preocupada que eu tenha ficado desconfiado. Ouvindo as palavras de Xia Shihan, o calor em meu coração ficou ainda mais forte. Não precisa se preocupar tanto no futuro. Não importa para o irmão, se não beber, tudo bem. Dizendo isso, levanto a mão e esfrego a cabeça de Xia Shihan. Xia Shihan respirou aliviada naquele instante. Felizmente, ele estava pensando demais. Ela estava realmente preocupada que eu suspeitasse de alguma coisa. Isso seria difícil de lidar. Eu entendi. Ela respondeu obedientemente. Olhando para Xia Shihan assim, não resisti e belisquei o rostinho de Xia Shihan novamente. Você preparou leite para mim. Mas você bebeu alguma coisa? Acabei de beber depois do jantar. Não consigo beber mais agora. Xia Shihan tocou na barriga, para disfarçar a consciência pesada, e até bocejou estrategicamente. Eu vi o movimento nos cantos dos olhos de Xia Shihan e lembrei, eu beberei o leite sozinho daqui a pouco. Xia, volte para o quarto para dormir, está tarde. Não. Eu quero ver você terminar de beber antes de ir dormir. O coração de Xia Shihan ficou tenso novamente. Não pense que eu não sei. Você quer me afastar e então derramar o leite secretamente. Eu não vou cair nessa. Vendo isso, eu não pude deixar de rir. Seja obediente, ouça. Eu só vou ficar tranquilo depois que o irmão terminar de beber. Xia Shihan fingiu estar zangado, franzindo a boca e virando ligeiramente a cabeça para o lado. Por não fazer coisas ruins há muito tempo. Ele estava muito apreensivo em seu coração. Embora vendo minha reação agora, ele soubesse que eu não havia descoberto absolutamente nada. Mas ele simplesmente não conseguia evitar se sentir culpado. Tudo bem, então eu bebo rápido, para que nossa Xia possa ir dormir mais cedo. Vendo Xia Shihan tão teimoso, eu não tinha outra escolha a não ser ceder a Xia Shihan. Depois de dizer isso, ele testou a temperatura do leite e descobriu que ainda estava muito quente, pelo menos precisava esfriar por mais alguns minutos. Venha me contar, o que você fez hoje? Xia Shihan automaticamente filtrou as coisas depois da noite. Depois que você saiu para trabalhar hoje, eu lavei suas roupas e depois limpei o quarto. Depois de ouvir, de repente tive um mau pressentimento. Xia Shihan disse que lavou suas roupas, então isso não significa que... A cueca que troquei esta manhã, então, meu pequeno short triangular que coloquei embaixo do cobertor. Sim, Xia Shihan assentiu em reconhecimento, só então percebeu que tinha deixado escapar. Imediatamente acenou com as mãos e rapidamente explicou, não, eu estava trocando a roupa de cama e encontrei sem querer. Em circunstâncias normais, ele gosta de secretamente colocar de volta na caixa onde guardo minhas cuecas, para que não seja descoberto. Em seguida, ele levantou a mão e pressionou a orelha, preparando-se para enfrentar a tempestade. Com certeza, no segundo seguinte, eu comecei a repreender furiosamente, parando apenas quando minha boca ficou seca. No entanto, eu não posso garantir o quanto Xia Shihan consegue entender. Se dizer tudo isso ainda não funcionar,
Então eu não tenho outra escolha. Eu me lembrei de tudo isso. Eu vou tentar o meu melhor para corrigir. Chihachira abaixou ligeiramente a cabeça e respondeu para mim, lembrou mesmo. Eu não acredito muito nisso em meu coração. É sempre assim, ele promete bem com a boca, mas simplesmente não muda. No entanto, desta vez a atitude de admitir o erro é realmente boa. Apenas este ponto merece ser elogiado. Então peguei o leite da mesa e disse sorrindo, Shear, essa atuação merece ser elogiada. Continue assim. Elogiei algumas vezes e então inclinei a cabeça e bebi todo o leite de uma vez. Chihachira observou essa cena, e um traço de determinação brilhou em seus olhos. Ok, Shear. Irmão já terminou de beber. Vá dormir, está tarde. Colocando o copo vazio, levantei-me do sofá. Boa noite. Chihachira acenou com a mão sorrindo e então se levantou para ir para o seu quarto, mas quando estava na porta, ele parou, virou-se e olhou para mim, com o som de uma porta trancando. Chihachira retirou o olhar. Ainda faltam alguns minutos para o efeito da droga. Ele ainda tem coisas para preparar. Quanto ao meu comportamento de trancar a porta, ele apenas quer dar um leve sorriso. De que adianta isso? Ele tem a chave. Voltando ao quarto. Chihachira abriu a porta, apalpou um pouco e abriu um pequeno compartimento escondido. Dentro havia uma caixa do tamanho de uma mala. Na caixa havia várias ferramentas pequenas e práticas. Ele costumava comprá-las online para se preparar para necessidades inesperadas como hoje. E eu não percebi nada de incomum em Chihachira, apenas senti que Chihachira de repente se tornou muito sensato. Eu estava na beira da cama, lambendo o leite residual nos lábios. Não sei se é uma ilusão, mas sempre sinto que este copo de leite preparado por Chihachira tem um pouco de cor e um leve brilho. Mas não pensei muito, guardei meus pensamentos e fui para a cama. Eu tenho um mau hábito desde criança. Fico insone depois das 12 horas da noite. Quando pensei que amanhã só poderia ir trabalhar com olheiras, uma onda de sono de repente varreu tudo. Um segundo atrás eu ainda estava suspirando em meu coração. Parece que estou ficando velho. Um velho hábito não consegue resistir. No segundo seguinte, meus olhos escureceram e perdi a consciência. Do outro lado, Chihachira vestiu uma fantasia de orelhas de gato, arrastou a caixa e saiu lentamente do quarto. Ele caminhou na ponta dos pés até a porta. Ela primeiro colou o ouvido na porta e ouviu atentamente o que estava acontecendo dentro. Depois de ouvir por 2 anos e meio completos, ela pegou a chave e abriu lentamente a porta do meu quarto. Sussurrando, Chihachira trocou algumas palavras em voz baixa, levantou a mão e deu um tapinha no meu rosto. Vendo que eu realmente não estava reagindo, Chihachira relaxou completamente. O objetivo dela é na verdade muito simples. É apenas para confirmar se hoje eu fiz o que ela esperava. Se não, seria uma grande emergência. Se sim, então ela só pode. Chihachira primeiro esticou minhas roupas na cama. Em seguida, tirou uma lanterna de luz violeta da caixa e começou a iluminar minha roupa, para ver se havia cabelo de mulher ou algo parecido. Depois de procurar por toda parte, ela não encontrou nenhuma evidência de que eu tivesse tido contato com outras mulheres. Parece que talvez Shear esteja pensando demais. Você tem que aguentar firme, senão Shear vai ficar feliz à toa. Chihachira ajoelhou-se ao lado da cama, murmurando para si mesma, e se levantou, vindo para o meu lado. A luz violeta iluminou minha máscara, examinando cuidadosamente se havia vestígios deixados por alguma mulher. De repente, a expressão no rosto de Chihachira ficou sombria. Ela encontrou um fio de cabelo de mulher no meu pescoço e decidiu levar esse cabelo ao hospital amanhã para fazer um teste de DNA com o próprio cabelo. Depois que tudo estava em ordem, Chihachira iluminou meu corpo novamente com a luz violeta. Ela não apenas verificou o pescoço e a máscara. Até mesmo Suxiao passou pelo mesmo. Felizmente, nas verificações seguintes, Chihachira não encontrou mais nada de errado. Nada mal, falta apenas o último item. Espero que Shear esteja te acusando injustamente. Em seguida, Chihachira pegou o último ponto a ser verificado, que era meu celular. Eu continuo avisando meu polegar para desbloquear o celular com a impressão digital. Ela habilmente abriu o Moments no celular e viu que eu ainda era aquele ponto. Suas bochechas incharam ligeiramente. Como esperado, eu não havia deixado nenhum histórico de bate-papo. Isso indiretamente pode ser considerado como eu passando nesta fase. Ao abrir a lista de contatos, ela descobriu que eu tinha mais um amigo. S2M. Olhando para esse apelido, Chihachira julgou que essa deveria ser a minha chefe da empresa. Ao clicar em seu círculo de amigos, estava vazio. Nem mesmo informações como sexo estavam marcadas.
Ela ficou um pouco desapontada por não obter nenhuma pista. No entanto, ela secretamente anotou esse número, planejando adicionar a pessoa amanhã para testá-la. Ela abriu meu círculo de amigos e procurou por toda parte. Mas não só não encontrou nada, como também viu uma pessoa que ela mais detesta. Por que ainda não a excluí? Já faz 4 anos que não nos falamos. Será que ainda está pensando nela? Xia Shihan reclamou baixinho enquanto olhava para a tela do celular. A pessoa em sua boca é Yun Xiao Xiao. A pessoa que Xia Shihan mais detesta desde que nasceu é essa Yun Xiao Xiao. Desde que ela veio para a família sua aos 3 anos de idade, eu era apenas dela. Eu só ficava ao redor dela todos os dias. Essa situação durou muitos anos. Ela pensava que ela e eu poderíamos continuar assim para sempre no futuro. Foi a aparição de Yun Xiao Xiao que destruiu tudo. Essa expectativa dela. Naquele ano, ela tinha 9 anos e eu 11. A casa ao lado que estava vazia há muito tempo. De repente, uma família se mudou, a família de Yu Xiao Xiao. No início, eles não tinham muito contato. Até que, naquele ano, quando as aulas de verão começaram, Yun Xiao Xiao se tornou minha colega de classe. Por causa da proximidade. Os dois rapidamente se tornaram amigos. No começo, ela também estava muito disposta a ficar com essa irmã mais velha que era 2 anos mais velha que ela. Eles brincavam juntos, mas algo que aconteceu depois a fez perceber que essa garota não queria realmente brincar com ela, mas sim roubar seu irmão. Ela e o Xiaoxiao, eu não sei. A partir de quando, frequentemente conspiravam para não a levar para sair, com a desculpa de que ela era muito nova. Mas a verdade não era essa. Era claramente o Xiaoxiao quem queria possuir Sui sozinha, provocando-a de propósito. A partir daquele momento, ela começou a detestar Yu Xiaoxiao e a competir abertamente com ela. No início, ela sempre levava a melhor. No dia em que Yu Xiaoxiao e eu nos formamos no ensino fundamental, ela ficou muito feliz. Porque, contanto que os dois não estivessem na mesma turma no ensino médio, a amizade deles definitivamente diminuiria gradualmente. Mas ela nunca imaginou que Yu Xiaoxiao e eu seríamos designados para a mesma turma no ensino médio. Naquela época, ela estava na 5ª série do ensino fundamental. O ambiente em que eu estava era completamente diferente. Portanto, os tópicos em comum entre ela e eu tornavam-se cada vez menores. Quando os 3 estavam juntos, éramos frequentemente o Xiaoxiao e eu rindo e conversando. Ela, por sua vez, tornou-se aquela que era isolada e não conseguia se intrometer. Mas, só assim, ainda estava tudo bem. Ela e o Xiaoxiao mal conseguiam manter um equilíbrio de forças. Mais tarde, ela também entrou no ensino médio. Ela passava os dias contando os dias, esperando que os dois pudessem se formar logo. Mesmo que os dois frequentassem a mesma escola de ensino médio, era impossível serem designados para a mesma turma novamente, certo? Finalmente, Yun Xiaoxiao e eu terminamos o exame de admissão ao ensino médio, mas o início das aulas no ensino médio deu a ela um golpe de frente. Yun Xiaoxiao e eu realmente fomos designados para a mesma turma. Desta vez, ela não era páreo para Yu Xiaoxiao. No meu coração, o status dela e de Yun Xiaoxiao ainda era o mesmo. Ser uma pessoa que deu um passo adiante no relacionamento significava que ela já havia perdido. Gradualmente, ela começou a sentir ódio por Yu Xiaoxiao e frequentemente a enfrentava abertamente. E Yun Xiaoxiao em si também era uma flor de lótus branca. Frequentemente exagerava e, por um tempo, ela e eu, por esse motivo, chegamos a um ponto crítico no relacionamento. Mais tarde, ela, depois de muita reflexão, decidiu aprender com os bárbaros e também começou a usar métodos tortuosos, como colocar remédios, fingir estar doente, etc. Enfim, tudo o que pudesse controlar, ela tentaria fazer. Gradualmente, sob seus esforços incansáveis, a balança da disputa entre ela e o Xiaoxiao começou lentamente a inclinar-se para o lado dela. Ela obteve muitas coisas que Yu Xiaoxiao não conseguia obter de jeito nenhum. No futuro, ela ouviu dizer que Yu Xiaoxiao e eu estávamos planejando nos inscrever na mesma universidade. Naturalmente, não deixaria os dois terem sucesso. Usou alguns meios, finalmente, arruinou o plano dos dois. Depois que Yu Xiaoxiao e eu fomos para a universidade separadamente, seu Suli finalmente voltou, tornando-se novamente sua exclusividade. E Yu Xiaoxiao era apenas uma fracassada. Ela ainda se lembrava de uma vez em que as duas se encontraram, o rosto distorcido de Yu Xiaoxiao, louca de ciúmes. Mas com medo de expressar a raiva, o rosto contorcido. Recolhendo seus pensamentos, Xia Shiran lentamente soltou o punho que já tremia um pouco.
Já que o irmão não tem coragem de apagar, então eu vou fazer isso por você. Vou te apagar, Shira murmurou para si mesmo, sem hesitação. Controlando o celular, apertou o botão de apagar. Depois de fazer tudo, Shira jogou o celular de lado. Vou te prender firmemente, ninguém pode mais te roubar de mim, nem mesmo pensar nisso. Alguns minutos depois, Shira se acalmou. Desculpa. Está doendo muito, não está? Shira estava cheia de culpa. Tudo bem. Eu vou assoprar para você e com certeza não vai doer. Depois de dizer isso, ele fez um biquinho e começou a soprar ar fresco. Justamente nesse momento, a barriga de Shira de repente soltou um protesto faminto. Ele estava tão ocupado que se lembrou de que havia preparado comida para Sui. Não fuja por aí. Espere aqui um pouco. Shir vai pegar algo gostoso para você. É muito farto. Shira falou ao meu ouvido com um tom de consolo para uma criança. Ele está com fome. Então, como poderia seu Sui não estar com fome? Está um pouco frio? Voltando para perto da minha cama novamente. Shira estava segurando um saco plástico com comida, com uma expressão um tanto hesitante, como se tivesse passado por muita reflexão. Shira abriu a boca novamente, falando sozinha. Você definitivamente não vai achar a comida que Shir fez ruim, certo? Em seguida, ele não hesitou mais. Segurando o saco plástico, espremendo comida na minha boca pouco a pouco. Ocasionalmente, ele me ajudava a engolir. E aí? A comida que Shir fez é gostosa? Vendo-me, uma princesa, comer a porção de 3 ou 4 pratos. Shira ficou muito feliz. Mesmo que eu não respondesse, ele sabia que com certeza estava gostoso, porque eu sempre elogiava suas habilidades. Então, a própria barriga de Shira roncou novamente. Seu rostinho ficou vermelho e ele deu um tapinha no meu braço. Você não pode rir de Shir. Shir está passando fome por sua causa. Ele enfiou outro saco plástico de comida na minha boca. Shira só então deduziu, com base na quantidade de comida que eu normalmente como aos olhos dele, que eu já deveria estar satisfeito. Você está satisfeito. Agora é a vez de Shir comer. Shir está com muita fome. Shira lamentou para mim com um rostinho magoado. Desde que almoçou hoje de manhã até agora, 10 horas se passaram. Ele não comeu nada. Assim que deu uma mordida, Shira quase vomitou. Era salgado e doce, e misturado com picante e azedo, e também com um sabor inexplicável. O sabor pode ser descrito como extremamente estranho. Só então ele se lembrou de que, quando estava misturando, não havia separado em pratos. 7 ou 8 pratos foram misturados. Naquela época, havia também uma bandeja de durian com uma caixa na mesa, que ele também misturou casualmente. Por que você não disse que era tão ruim? Quase fez Shir vomitar. Shira me empurrou ressentida. Ele realmente não conseguia entender. Já estava tão ruim. Por que eu ainda conseguia manter a compostura? Ele comeu a porção de 6 pratos da tarde, recolheu os pratos e jogou-os fora na cozinha, e comeu alguns lanches para encher a barriga. Só então ele voltou para o meu quarto. Shir pode dormir com você hoje à noite, certo? Ele me sacudiu um pouco. Ele abriu a boca com um sorrisinho. Justamente quando ia se jogar no meu quarto, notou preservativos, itens de azul e outras coisas espalhadas pelo chão. Ele teve que se levantar primeiro para guardar tudo. Desculpe, Shir não deveria ter desconfiado de você hoje. Depois de arrumar tudo, ele voltou para a beira da minha cama. Shir hesitou e se desculpou, mas você também não pode ficar orgulhoso. Você tem que continuar mantendo. Shir parou no meio da segunda frase. Ele de repente lembrou que eu ainda não fui excluído da suspeita. Ninguém sabe de quem é aquele cabelo. Pensando nisso, um traço de tristeza brilhou nos olhos de Shira. Ele se confortou sozinho por um tempo antes de se recuperar um pouco. Pelo menos, não há evidências agora que possam provar que eu fiz algo fora da linha. Shir também está com sono. Shira murmurou e se deitou ao meu lado. Antes de dormir, para não ser perturbado, ele usou o último pouco de consciência que tinha para desligar os celulares de ambos. Então ele apoiou a cabeça no meu peito e adormeceu. E eu tive um sonho muito longo e complicado naquela noite. No começo, eu estava dormindo, quando um ladrão invadiu minha casa de repente. Mas eu não sei porquê, embora eu estivesse consciente, eu não conseguia acordar. Eu só podia deitar na cama e ouvir ansiosamente o som do ladrão revirando as coisas em casa. Eu não sei quanto tempo se passou até que o som do ladrão revirando as coisas desaparecesse gradualmente. Eu queria levantar da cama para ver se algo estava faltando em casa, mas tentei muitas vezes e não conseguia abrir meus olhos. Justamente quando eu estava ansioso,
mas impotente, sonhei que a porta da minha casa foi arrombada à força por um grupo de pessoas. Desta vez, abri meus olhos. Um grupo de pesquisadores de jaleco branco apareceu na minha frente. Eu queria perguntar o que eles queriam fazer, mas tentei algumas vezes e de repente descobri que desta vez eu podia ver, mas não conseguia falar. Eu estava tão ansioso que estava dando voltas e voltas. Eu queria levantar da cama para pegar papel e caneta para me comunicar com este grupo de pessoas, mas as pessoas de jaleco branco não me deram essa chance. Uma delas deu um tapa na minha cara e me deixou tonto. Quando abri meus olhos novamente, fui acordado pela luz que vinha de cima da minha cabeça. Eu estava amarrado a uma mesa de experimentos e não conseguia me mover. Neste momento, as mesmas pessoas de jaleco branco apareceram novamente. Eles estavam carregando uma grande bacia de mistura. De repente, todos ficaram pasmos. Imagine, o que era aquilo? O que eles queriam fazer? Meu subconsciente me disse que eu estava absolutamente acabado. Comecei a lutar desesperadamente. Mas tudo foi em vão. Essa gente toda me entupiu de oligé. E ainda jogaram na minha cara. Só pararam quando sentiram que minha barriga estava cheia. O mais odioso é que ainda me perguntaram se estava gostoso. A cena muda e de repente apareço em um palácio dourado e resplandecente. Antes que eu pudesse entender a situação, uma voz doce e penetrante ressoa atrás de mim. Imperador! Uau! Será que eu me tornei o imperador? Por um momento, até esqueci vagamente do desejo de comer aquilo. Que delícia! Abri meus braços e me joguei na direção da voz, mas no dia seguinte, ao abrir os olhos, percebi que estava amarrado de novo. Estou tão cansado que não quero brincar agora. Confusamente, eu falei. De repente, uma risada andrógena soou. Só então percebi que estava maltrapilho, com o cabelo desgrenhado e sujo, e o ambiente ao meu redor era extremamente hostil. Talvez bêbado, aquele idiota ainda se achava um imperador, cometendo devassidão no dia da sua ascensão. Ainda bem que nosso imperador Jin Men o conteve, essa aberração. Os eunucos ao redor repreendiam sem parar, por decreto imperial. O ex-imperador Suli, durante seu reinado, foi lascivo, incompetente e depravado. O povo sofreu amargamente. Condenado à morte por enforcamento, com execução imediata. Que assim seja. Um eunuco proclamou o decreto imperial. Fui então levado à força para uma cela escura. A princípio, fiquei me perguntando o que era enforcamento. Será que é o que estou pensando? Até que 2 brutamontes me amarraram à força em um banco comprido e colocaram uma pedra enorme no meu peito. Só então eu entendi. Que tortura cruel foi essa que algum animal inventou? Que ele possa comer carne e peixe todos os dias. Em breve, eu não aguentaria mais. Minha consciência começou a se obscurecer e tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Inconscientemente, tentei levantar a pedra do meu peito. Desta vez, consegui de verdade. Mas por que essa pedra está quente? No entanto, a respiração recém-liberada me deixou sem tempo para pensar nessas coisas. Meu coração estava totalmente concentrado em respirar um pouco mais de ar. Depois de um tempo, minha consciência retornou gradualmente. Mas tudo ainda estava escuro diante dos meus olhos. Não conseguia abrir os olhos, não importava o quanto tentasse. Uma noite de sonhos ilusórios, como estar no inferno e no paraíso ao mesmo tempo, me deixou totalmente confuso. Verdade ou mentira, mentira ou verdade, não consigo distinguir. Viro-me e coloco meu braço dolorido em uma posição confortável. Nesse momento, uma coisa esférica fofa e um tanto quente caiu na minha mão. Amassei um pouco e senti que era uma cabeça. Depois de uma verificação cuidadosa, confirmei essa suspeita, porque toquei na parte da orelha, ligeiramente quente e fresca. Momentos de prazer estimulante. Logo me fizeram sentir que algo estava errado. Lembro que entre minhas amadas concubinas, não me parece haver nenhuma com um coração tão generoso. Depois de pensar por um longo tempo, não consegui chegar a nenhuma conclusão. Esquece, é melhor não pensar nisso. Impossível cortar ou desembaraçar. Sentindo um leve movimento, Xiaxira abriu os olhos sonolentamente. Em um instante, suas bochechas ficaram instantaneamente vermelhas. Como se tivessem espalhado tinta vermelha, ele notou o ombro de Su Lijing. À primeira vista assustou até ele mesmo. Ele contou secretamente, havia nada menos que 6 marcas de mordida. Estou perdido, estou perdido. Irmão, se você recobrar a consciência assim, vai me esfolar vivo, porque ontem à noite... Ele se lembrou de algumas coisas ruins que aconteceram antes, então ficou um pouco confuso por um momento. Se fosse 1 ou 2, tudo bem. Naquela altura, ele vai me enganar dizendo que foi picado por mosquitos.
Mas agora há 6. Mesmo que eu seja fácil de enganar, não vou acreditar. O que fazer? O que fazer? Xia Shihan girou rapidamente seu cérebro, pensando em uma explicação convincente. Nesse momento, ele teve um estalo e pensou em uma boa solução que satisfaria ambos os lados.